Podcast do Sócio. Bem-vindos ao podcast do Sócio, episódio, não me lembro, com o Zé Corte Real. De certa forma a compensar o outro que eu perdi. Pois. E então nós estávamos a falar, tu ias dizer qualquer coisa. Eu ia contar uma... Margarida Rebelo Pinto. Sim, Pinto. eu estava a falar sobre como as pessoas veem a sociedade e neste caso como é que o português vê a sociedade. E há uma frase dela que eu achei piada que ela até diz que não é dela. Ela diz que o que, por exemplo, em Inglaterra fazem é assim: o inglês olha para alguém que tem um Porsche e diz: eu um dia vou ter um Porsche como aquele. Aham. E cá em Portugal não dizem isso, dizem: tu um dia vais andar de autocarro como eu. Estás a ver? Ou até a pé. Isto é a visão um bocadinho do... Pá, de muita gente. E não é... E aquilo de encontro que estavas a dizer, não é para isso que cá estamos, não é para andar em competições. Há coisas que não faz sentido, meu. E é por isso, é por essas e por outras que esta merda também está como está. Tens aí... Epá, isto parece conversa de sacristia, mas não é. Às vezes é saturação de ver. E depois coisas que também te tocam na pele, de tipo, tu vês aí pessoal que pensa que está cá sozinho e que isto é. Epá, às vezes eu nem consigo te explicar bem. Peço aqueles jogos de computador em que é tudo contra todos. E vai acabar tudo em... Epá, eu às vezes até fico tão curto em palavras que eu não consigo descrever às vezes o que eu penso. Há coisas que eu começo a pensar. O que é que estas pessoas acham do que é o planeta Terra, o que é o universo, o que é que são eles, meu? O que é que querem cá fazer? Ainda não pensaram que sou uma colónia de ermitas aqui, meu? Não és mais do que isso, não és o centro do universo. Acho que às vezes as pessoas vivem como no final da vida vão entregar um relatório de contas e a receber a recompensa. E a verdade... Mas o que é certo é que ao longo da história há muitos gajos assim. Mas o problema é que há tanta evolução em tudo, mas as pessoas continuam estúpidas, meu. E vai daquilo que eu estava a dizer. Usarem não só o medo, mas a pressão e o desencorajamento ou o rebaixamento como forma de motivação à pessoa chegar mais longe. E na verdade isso não acontece. A pessoa fica insegura, fica sem vontade de viver porque... Se para as coisas funcionarem bem é preciso levar na cabeça, então isto não tem piada nenhuma. Então um gajo vê, não é? Inicialmente, quando nós somos miúdos, vimos cá para rir e brincar e não sei quantos, e depois a vida quebra-nos um pouco. Mas não significa que esse objetivo, o objetivo foi sempre esse. O objetivo não é tu começares feliz e acabares infeliz. Apesar de ser o que acontece, normalmente, porque a vida tem uma maneira difícil, não é? No seu global. Mas às vezes é um bocado bem enraizado, lá está, castrar acaba por se castrar ou danificar realmente aquela vontade a sério de estar cá, que às vezes pode acontecer como aquele carnito dos miúdos metem a baleia. Sim. Sei lá, miúdos, não vou dizer quem foi o exemplo, mas tive 5 a tudo menos a uma disciplina, não é? Se a outra disciplina teve 4, tentam-se matar. Aí, mas porquê? Portanto, passa-se qualquer coisa para além daquilo que eu vejo. Qualquer coisa que a pressionou de tal forma que, claramente, esta pessoa, sendo nova, também é impressionável, não é? Mas ou seja, até que ponto é que a pressão e a exigência realmente são benéficas? E tu nunca pensaste porque é que isto é conversa de... Não sei, quem ouve pode achar que isto é conversa de gajos que... Mas já pensaste que tudo que tu conheces não ser como tu conheces? Sim. Porque é que as coisas não são de outra maneira? Sim. Porquê é que tem que ser assim?
Porquê é que tem que ser assim? Onde é que estão as leis? Onde é que está aqui a Constituição da vida? E mesmo que tivesse. Mas não é que está a Constituição da vida. Isto tem de ser assim, assim, assim. Para esta altura tens de ser assado, assado, assado. E tem de acontecer isto, isto e isto. Mas porquê que tem que ser? E não podes gostar isto, veste cá para sofrer. Não é? É aquela cena de... É aquela cena de... Quê? Estás feliz? Estás feliz? Mas como te atreves? Como é que... É igual ao dare you. Se estás feliz, deve estar a dever uma a mim. Qualquer, não é? Tipo... Deve vir de coisas antigas também, mas... Isto é realizado depois também por vários fatores. E até... religiosos, não é? Eu teve eu no outro dia... Não sei se cheguei a falar contigo, mas pelo menos no podcast não falei. Eu tenho analisado muito o Jesus, né? E a história que inventaram do Jesus. E as histórias do Jesus na Bíblia foram escritas 70 anos depois dos eventos passados. Portanto, os pormenores, tenham sido aqueles ou não. E então, eu tenho andado a pensar numa coisa. E eu acho que a história do Jesus está criada ou concebida para parecer que é uma história de bom exemplo e de bondade. Até é. Mas, na realidade, nas entrelinhas, o que lá está, a história é feita para tu te sentires-te culpado por ser mau, mas teres medo de ser bom. Dão-te a ideia de que se tu fores realmente um gajo bacano e um gajo boa onda, com boas intenções, que vais ser torturado até à morte. Então as pessoas ficam sempre... Então as pessoas ficam sempre naquela. Não podes ser demasiado mau, senão os outros, eles, caçam-te e matam-te. Mas na vida real, isso não é bem assim. Porque tu tens bué de gajo boa onda que não ganha atrás do gajo com um pau para o matar. Pois, não quer pegar não quer fazer 2 buracos nas mãos. É tipo, sentes-te mal porque ele diz que pecado aquilo, porque ele era puro e mas não sei o quê. Porque penso, pá, que é um bocado... E depois morreu por ser puro. Então assim, ou seja, acaba por tu poderes controlar uma população que tem medo de ser má, medo de ser boa. Mas tu não já pensaste também... Percebe? Então acabam por ficar... É mais fácil controlares uma população assim. A própria população já tem medo de fazer o que é que seja. Mas acaba sempre por fazer um bocadinho de maldade, então acaba sempre por sentir culpado. Então é mais fácil... Dominar. Manipular. Sim, sim. Mas e há outra cena que eu estava... Só para acabar, se o Jesus tivesse tido sorte com as mulheres e tivesse dinheiro no bolso e não tivesse morrido, havia muito mais gente como o Jesus hoje em dia. Pois. Não é? Sim, sim. Era só isto. Mas a questão há aí coisas que eu também... Que tipo de autoanálise é assim tão grande para dizeres que uma pessoa é pura, estás a ver? Como é que tu consegues analisar isso? Porquê é que ele era o The Chosen One? Está estipulado no... Estava onde? Estipulado aonde? No roteiro. Pá. No script. É isto, mas eu acho que é esse tipo de arrogância que muita gente tem, mas que usa de outra maneira, que acha, que interioriza que esse chamamento de que seja para o mal, seja para o bem, para depois manipular outras. Sim. Para encontrar aquela conversa que estavas a ter com a tua amiga. Sim, as pessoas não se apercebem depois. Mas quem é que lhe disse a elas que é assim tão importante? Há pessoas que se tornam importantes por atitudes que fazem, altruístas, filantropas, pronto, muito bem, isso aí até se percebe que depois os outros a reconheçam como algum valor acrescido. Sim. Agora, aquelas que, porque são donas de um país, ou donas, são presidentes de um país, como tens e vários exemplos, ou porque são presidentes de uma empresa, ou... Sim. O que é que as faz melhor ou pior? Melhor não faz certeza. Pior às vezes faz. Estás a ver? Sim, eu acredito. Eu acho que o ideal era um gajo ser milionário. Porque se tu fores bilionário, tu vais fazer parte de malta muito amarada. É das 5 famílias. Não é? Ou seja, vais ter que passar a ter um jogo de cintura para uma realidade... Não deve ser, não sei, não imagino qual é que deve ser, mas... Ou seja, acabas por estar nos bastidores do que se passa do mundo. Portanto, não sei se... Isso também deve levar um gajo a ficar meio maluco. Pois. Não. Esses gajos são mal comparados, chamadas 5 famílias.
No início, eu não estou a lembrar do nome deles, os... Rockefellers, Não, sim, isso é uma delas, mas Rothschild. não, é aquela que Das eles famílias encontram-se também, ali em Inglaterra numa casa. Havia um pouco. Blindenbergen, não sei. Exato. Lindenberg. Vanderburger, é uma cena enrolada, é assim uma cena. Yeah. Faz lembrar um bocadinho o que acontece, mal comparado, com o mundo da moda. Isto é uma comparação um bocado bizarra, mas eu vou explicar porquê. Todo o mundo da moda, eles pensam as tendências uma data de anos antes e vão decidir o que é que se vai passar para os tecidos, para as cores. Uma data de anos antes e vão decidir o que é que as pessoas vão gostar, mas as pessoas não se apercebem. O que é que as pessoas vão gostar daqui a 3 anos? Yeah. E essa é a mesma coisa. Eu acho que isto é a bolsa dos imóveis, as casas, isto vai tudo rebentar, que isto decide de dinheiro outra vez. Que isto está a ficar... Eu não consigo comprar mais um Bentley. E é assim que decidem o mundo. E depois, mas quem é que lhe deu o direito? Esta porcaria, quando o Big Bang, o Big Bang não, o Big Bang, o Big Bang é outra cena. Eles não estavam cá, meu. Yeah. Não estavam cá, nem tinham lotes de terrenos, não tinham cá nada, meu. Eu acho que eles não devem pensar quem é que lhes deu o direito. Eles devem fazer mais. Mas quem é que está cá para me tirar? É verdade, sim, é Vais isso. fazer o quê? Vais fazer o quê? Vais fazer o quê, exatamente. Yeah. Eu acho que é isso. Acho Depois que também deve é a haver chave da cena, tens razão. Depois também deve haver um certo alheamento, não é? Porque se fores bilionário, tu não vais beber cafezinho ali abaixo. Afastas-te um bocado. E é bocado. a potência da coisa, não é? Por exemplo, um gajo é bilionário, deixa de andar de transportes públicos, deixa de andar nas mesmas ruas, tu passas a aparecer em sítios completamente isolados do resto, não é? E também acaba... Eu compreendo que se calhar algumas pessoas começam mesmo a acreditar que existe um estatuto divino. Um status quo, não é? Uma coisa quase que existencial que o universo decidiu que eles estão acima, ou sei lá, pedem perspectiva, eu acho. Mas lá está, é o poder que também lhe dão. Isto é tão divergente e convergente ao mesmo tempo que eu nem consigo. É difícil estar sempre a teorizar sobre isto porque está sempre. Tem tantas ramificações, é tão fodido pensar nisto. Yeah. A pessoa não pensa. Eu estava a falar nisto no outro dia, tipo, a quantidade de empresas que vão apertando o cinto aos empregados, vão despedindo alguns, vão aumentando a carga de trabalho de outros, vão diminuindo ou não vão aumentando os ordenados porque está aí a crise, porque há dinheiro e porque não sei quantos. Mas depois tu vês esses mesmos patrões com dívidas em casinos e jogos desse género, em que perdem milhões de uma só vez, milhares, ou se calhar milhares todos os dias, e de repente a empresa vai à falência. Pensa, o dinheiro que esse gajo apostou é o dinheiro que ele faz com a empresa. Portanto, se o dinheiro da empresa vai ao ar, então ele tem que apertar o cinto aos trabalhadores para ele poder continuar a alimentar o seu vício de jogo, por exemplo. Uma coisa tão simples, já nem vamos falar de mais exuberâncias do que isto. Não, só porque o gajo gosta de ir ao casino e sair de lá sem um tostão furado. Mas lá está, depois é aquela velha história, depois eles defendem, a empresa é minha. Sim. Não, eu pago o escudo. Fio. Dinheiro, não sei o quê. E a empresa é minha, eu é que criei isto. Sim, depois vem a defensiva adolescente style. Exatamente. Aquela retórica estúpida que o gajo fica, mas para lá escalar. Então, e agora assim, um tema mais... Esta vez a gente estava a falar e aproveitaste. Sim. Foi uma boa, foi um bom... É tipo um abre-latas. Sim. A gente podemos sempre intercalar com umas coisas mais positivas, mais levezinhas. Se bem que agora não estou a lembrar assim nenhuma de já. Tens assim algum tema? Agora apanhaste na curva. Apanha-me na curva. Olha, estávamos aqui a ter uma ideia porreira sobre um restaurante vegan, não é? Uhum. É uma cena de Temos que ter as ideias antes de falarmos, temos que ter umas ideias mais estipuladas. Fica já um teaser. É isso. Yeah. Boas receitas, não por aí. Uma coisa ligeiramente diferente, mas não demasiado diferente, não é? Uma coisa que é a diferença na utilidade e na facilidade de quem vai à procura do sítio. Estou a ser bué da vago. Estás um bocadinho. Mas a gente depois fala disso um dia mais Quando tarde. for mais
concreto. É. Ahm, Já percebi quanto tu és fã dos meus cozinhados vegan, Sou, pá, apesar de não isso seres vegan. Por acaso é verdade. É. Eu acho que não era tão. Não era tão aderente aos cozinhados veganos se não fossem feitos por ti. Se calhar é porque. Pronto, se calhar porque conheço, mas eu se calhar não estava a ver a comer a mesma coisa que comi aqui noutro sítio qualquer. Isso não está a ter que mudar essa. Não, tudo bem. Pá, eu gosto de experimentar os cozinhados com malta que não seja vegan. Porque um gajo é vegan e um gajo sente-se grato por estar a comer. Um gajo está mais preocupado em não passar fome do que se aquilo está a saber bem. Então, uma pessoa que não seja vegan, como não tem essa preocupação, eu gosto de saber se a pessoa fica satisfeita. Sim. Seja com o sabor, seja com a quantidade. Porque é o cliente mais difícil de agradar, ou digamos que seria o grande desafio, estás a ver? O grande desafio é fazer crescer água na boca de um gajo com comidas vegan, um gajo que não seja, uma gaja que não seja vegan. Então acabas por também ser um bom júri dos meus cozinhados. Já agora estás a falar nisso, estou a achar. Eu acho que por acaso acho o contrário. Acho que desafiar o pessoal vegan é mais complicado. Aqui? Comer vegan? Não, é comer vegan. Carne. Não é comer vegan. Comer carne. Não é? É achar realmente diferente, ser um prato diferenciado. Não é mais um, estás a ver? Ou está com um sabor porreiro. Eu acho que porque o pessoal está habituado, conhece, é conhecedor. E não ficas surpreendido que, se calhar, com uma coisa se calhar, que eu posso achar que está boa e eles, está fixe. Não sei, porque também, para te ser sincero, eu não conheço muitos, pessoalmente. Conheço para aí 2 pessoas, pessoalmente. Portanto, ok, tenho a malta dos fóruns, mas a conversa acaba sempre por descambar, mesmo entre os vegans. Sobre o quê? Não sei se também não é o efeito Facebook que faz a coisa, mas a malta discute. Porque depois o Facebook não tem tom. O Facebook não tem tom, acho que me devia de inventar isso. Às vezes o tom das coisas às vezes é tom. Eu tive que voltar a desligar. A conversa até está amena, só que o que está escrito não tem tom e depois, isto é capaz de estar a mandar uma boca. Sim. E a facilidade como uma pessoa também se deixa levar pela carga. Eu agora voltei a fazer uma limpeza a páginas que eu sei que vêm sempre lá coisas que me irritam. Está-se irresistível no ponto máximo. Eu andei a fazer, já fiz em uma altura, quando o Trump subiu ao poder, aquilo começou a entrar numa data de páginas de Facebook que eu normalmente acompanhava. E quando eu dei por ela, já andava todos os dias a mandar ver. Então desliguei tudo que tivesse a ver com notícias e não sei o quê, deixei só ficar a dos super-heróis e da comédia e não sei o quê. Bem, ultimamente... Os super-heróis também estão cheios disso. Os super-heróis estão cheios disso, pá. Agora, se é Marvel contra a DC, ou é a raça branca contra a raça preta, o indiano contra o paquistanês, pá, e a mulher contra o homem, o vegan contra o não vegan. Eu tenho os próprios sites de vegan, já me começa já só deixa ficar aquilo dos parece que tem tudo um braço armado, não é? E a cena é, tipo, um gajo pode estar a armarem-se superior. A verdade é que eu já dou por mim, já estou a meio da... Percebes? Já estou no meio da... Ou seja, é fácil um gajo se deixar influenciar pela carga da multidão, quase, não é? Sei lá, se tu estiveres num sítio em que a multidão está toda numa onda boeda negativa, não é? Boeda negativa, tu dás por ti, se calhar, a mimetizar o tipo de pensamentos sem te perceberes. Pois. Lá está, é a cena do espelho. Ou seja, a malta está toda triste porque a malta está toda triste, por exemplo. A malta está toda zangada, porquê? Porque a malta está toda zangada. Exato. Faz lembrar aquela cena, esta bicha é para onde? Esta fila? Não sei, eu fico aqui atrás. Olha, esta deve ser boa, está cheia de gente. Isto... Mas o que estás a dizer não é assim tão... Não, é verdade, é mesmo verdade, porque tu tens... Eu tenho vários exemplos disso, do pessoal ir atrás das coisas sem saber o que é que está a acontecer. Se deres ao trabalho no hipermercado, fazes este exercício, um dia tens de fazer. Principalmente tens que ir com alguém.
é tu pôs de volta de alguma coisa e aparecer outra ao lado. E diz assim, esta roupa é mesmo bonita ou é qualquer coisa. E vais-te embora. Vais ver que a pessoa que está ao lado vai agarrar na mesma camisola que tu agarraste. E vai, se calhar vai levá-la. Afinal, ela tinha razão. Mas se fizeres o contrário, ela também é a primeira a largar. Esta camisa é estúpida. Esta camisa, pá, esta coisa, mas o que é isto? isto não Essa se pessoa chama. olha para aquilo... Isto. Eu já fiz esse exercício. Eu já brinquei com isso com várias pessoas e as pessoas... E é Estava automático, meu. É automático. Se podíamos filmar um sketch com uma coisa desse género. Isto é automático. Eu já fiz isso. Na reinação eu já fiz isto. Vamos fazer isso filmado. Vou mostrar, Mas é, essas coisas Por exemplo, eu já cheguei a ir, tipo... Imagina que só havia uma peça de roupa. E eu vi alguém com essa peça de roupa na mão e a pessoa que queria a peça de roupa disse assim, ela tem aquilo na mão. E eu cheguei a dizer assim, pá, mas aquela é aquela camisola. É pá, aquilo é mesmo feio. Para ela largar e ela fica com ela, a outra pessoa que está comigo. E a outra pessoa largar a camisola e ela agarrar nela porque era a única que havia, pá. Mas isto é mato. As pessoas funcionam assim. Tu tens jeito para marketing. Isso é grande marketing. Mas isto não é, isto é mesmo verdade. Isto, se tu puderes experimentar, experimentas. As pessoas são relógios suíços. Olha, há dois exemplos. Um é o glúten. A quantidade de pessoas que evitam o glúten, mas nunca foram à Wikipédia ver o que era o glúten. Não é? Eu sou alérgico. O que é? O glúten. O que é o glúten? Não sei. É uma coisa que eles põem... É um bicho. Eu no outro dia estava a ver num filme um gajo a dizer isso. Então, glúten é quando queres dizer que uma coisa é má, tipo o bacon, é uma coisa que muito glúten. Mas olha, para quem não sabe, o glúten é a proteína do trigo. É só isso. Só que quando faz mal. Supostamente. Algumas pessoas são alérgicas, não é? Algumas pessoas, é. E o outro é... Pá, tu já vi, não sei se já contei isto. Contei-te. O gajo da Prússia, o rei da Prússia, ou o imperador da Prússia. Sim. Foi. E como havia uma crise de alimentos, ele queria que a malta começasse a comer mais, incluir batata na comida. Para haver mais abundância, não sei o quê. Mas ninguém gostava de batata. Deixavam que a batata tinha um sabor nojento. Então ele mandou plantar uma horta do rei de batata e pôs 2 guardas armados à porta com ordens para defender aquilo com a vida. Mas, em segredo, ele combinava com os guardas que, se virem alguém a roubar batatas, deixem-nos. Resultado, a batata tornou-se uma coisa que toda a gente gostava. Porquê? Se o imperador come batata e ainda põe 2 gajos armados a guardar a batata, então a batata deve ser uma coisa espetacular. Não? Ganda truque. Ganda truque. Ganda marketing. Mas o gajo é muito esperto, estás a ver? É mais ou menos de encontro que eu estava a dizer. Sim. É tal e qual isso. Yeah. As pessoas, é a cena do fruto proibido, estás a ver? As pessoas, tudo o que seja... Okay, mas ele tem, também porque é bom. Ele está a guardar, ainda é melhor. Temos que lá ir buscar. Eu é que andava a comer aquilo mal. Pois era, aquilo deve ser mesmo bom, nós é que não aproveitamos. Então o rei come, pá. E é rei, meu. Até mete lá guardas. Que deve valer dinheiro. Se és apanhado a roubar batatas ao rei. Exato. É isso. É. Mas olha, que eu não sabia essa história, mas essa história é emblemática. Vi num TED Talks. Curto. É uma daquelas coisas que eu gosto de vez em quando ter. Porque às vezes encontras as coisas mais malucas. Às vezes coisas completamente contraditórias umas com as outras. Mas curto bem esse tipo de coisas. Onde é que tu disseste que encontraste? O TED Talks. TED Talks. Eu não percebi muito bem que aquilo é... Acho que é uma cimeira e todas as pessoas que vão lá apresentar um projeto ou uma ideia têm um tempo estipulado e tal. E... sei que já lá tipo um português. Stand-up comedy. Tipo, às vezes até acaba por ir lá pessoal que só lá a fazer stand-up comedy. Mas depois tens lá outro gajo que descobriu, inventou um filtro que dá para sacares água da sarjeta e ficar limpinho. Tem um género de uma esponja cujo o buraquinho é tão pequenino. E eles comentaram, então aquilo supostamente é para ser usado em África. Os miúdos vão ver aquela água da poça e não sei quantos, ou seja, diz que a bactéria é maior do que os poros do filtro.
E então, sei que o gajo fez a experiência e a água ficou quase cristalina. Eu não posso dizer que ficou cristalina. Ele disse que ficou, mas eu achei que ele ficou houve um brilho que falhou. Meia cristalina. Mas, pá, coisas... Tens às vezes gajos assim. E às vezes tens pessoas que falam... Houve uma que era a questão sobre Deus e sobre o que era a inspiração. E eu achei piada. Ela disse, pá, não interessa se é verdade ou não. A verdade é que quando eu passei a criar quase que esse amigo imaginário, que as histórias começaram a correr muito melhor. E quando correm menos mal, eu penso, foi esse gênio, estás a ver, que não estava lá tão bem. E que tirou-lhe o stress. E à conta disso conseguiu produzir mais livros facilmente. O que é engraçado. Ou seja, pode haver realmente qualquer coisa, porque afinal de contas a propensão para acreditarmos em coisas maiores do que nós, seja o universo, seja Deus, seja os fantasmas, portanto, há de ser resultado de qualquer coisa que a gente tem cá dentro, em termos genéticos ou de programação genética que a gente possa ter. Pois. Como por exemplo, se tu estás deprimido e tu ajudas uma pessoa, uma senhora, uma velhinha, a tirar um bilhete na estação, tu perdes a depressão durante uma boa porrada de tempo. E portanto, há de haver qualquer... Se não acreditarmos no lado espiritual da coisa, se acreditarmos só no lado científico, então significa, a meu ver, que provavelmente, geneticamente, para bem da espécie, é melhor, ou seja, o teu corpo recompensa-te com os químicos certos para estares feliz quando tu ajudas outros membros da tua raça, da tua espécie. E não é raça, espécie, raça humana. Sim. Da tua espécie. Ou seja, está inculcado no nosso ADN ajudar os membros da tua espécie. É melhor para ti. Porque se toda a humanidade se ajudar entre ajudar, não há nada que possa vir a fazer mal à humanidade. Sim. Portanto, há a haver qualquer coisa no ADN. Enquanto tu vais numa religião, tens a cena da compaixão no budismo, que fala exatamente a mesma coisa, mas no ponto de vista metafísico. Tem no catolicismo também. Mas que também dizem que, ok, mas no físico acontece. Há muitos gajos que fizeram merda no passado e estão a tentar redimir-se e acabamos de encontrar realmente uma felicidade às vezes em coisas de, sei lá, de assistência social, né? Tipo, às vezes tens aqueles gajos que vieram da guerra e que fizeram tudo e mais alguma coisa e vêm cheio de remorso e traumas e não sei o quê. E às vezes o que eles acabam por conseguir encontrar uma felicidade, uma paz interior quando invertem tudo aquilo que se passou, ou seja, com a mesma intensidade com que viveram o mal, vão agora tentarem proporcionar o bom a quem conseguirem. Em daquelas comunidades, mesmo na América, foi até uma coisa americana, tipo, envolvem-se com as comunidades e acabam por ajudar montes de gente a tirar montes de gente da rua, acabar com violências e não sei o quê. Portanto, há... O lado físico não é preciso acreditarmos em Deus. Percebes a cena? Para exatamente o mesmo... A mesma fórmula funciona se tu acreditas só no mundo físico do que como quando acreditas em mais coisas. É a velha história, acreditar nas pessoas, não é? Yeah. Basicamente. Mas pronto, nós também, por outro lado, nós também não temos bem noção disto e às vezes acabamos... Mas o problema é que... Isto devia haver um manual de instruções, mano. Mas o problema é que não pode... Algumas coisas. Agora, mas isto é como tudo. Há pessoas que vêm com defeito, não é? Sim. Vêm com o fabrico lixado. Ou então não sabem carregar nos botões certos. Logo à partida. Porque eu já vi casos de psicopatas que, a dada altura, aquilo que não foi... Dizem que não tinha desenvolvido, o lado da compaixão, clicou. E não conseguiram viver com eles próprios, suicidaram-se. Portanto, eventualmente o lado que eles diziam que não tinham, ele esteve sempre ali. É como se calhar... É como a caspa, está lá sempre, mas vais lavando o cabelo. Se calhar os gajos estiveram a fechar, a trancar as portas disso, inadvertidamente, por alguma razão, já não se lembravam porquê. Mas qualquer coisa de repente despertou. E então imagina, o remorso que não sentiu a vida toda, sentou de uma vez e eles flipam. Por acaso não conheço nenhum caso de um psycho que tenha dado um tiro na cabeça, mas pronto. Houve um aqui há uns anos que era foi um gajo que criou uma daquelas seitas em que a malta suicida-se para apanhar o cometa.
E basicamente toda a gente suicidou-se menos o gajo. E o gajo foi preso. Epá, e há coisa de meio dúzia de anos. O gajo gravou um vídeo sozinho, lá no manicômio, arrependidíssimo, e suicidou-se para a câmara. Há alguma coisa dentro do gajo que despertou. Estás a ver? Há alguma coisa que se... Pois, se calhar se fosse um ataque de consciência, não é? Ou seja, a consciência teve sempre lá, ela estava, se calhar, ou reprimida, talvez, por alguma coisa que lhe possa ter acontecido. Traumas. Às vezes o gajo nem é preciso de grandes traumas. Um gajo, não é, vira umas quantas vezes errado e estás numa realidade tipo, como é que eu venho aqui parar, bem? Não é? Pois isso é. Isso é aquele chavão, a mente humana é um labirinto que Yeah. é um grande labirinto. Pois, estás a ver? Nós precisamos ter um manual de instruções para trabalhar com o nosso cérebro. Acho que o problema está aí, é que nós não fazemos ideia como é que isto funciona. Nós somos autodidatas, não é? Somos autodidatas do meu cérebro, não sei lá como é que isto funciona. Isto é, olha, o que há. Aprendi a mexer nisto, é uma borracha que tem uma esponja na cabeça. Mais de metade dos nossos problemas de saúde normais do ser humano é só porque o E ser mais humano não engraçado. sabe usar. Mas é isso. Eu tenho problemas respiratórios porque tu não sabes como é que se usa o aparelho respiratório. Pois. Lá está, é a velha história. Eu sou utilizador do modo. Não, eu sou. Como é que normalmente nos currículos me se mete? Uso. Como é que é? Conhecimentos. Conhecimento na ótica do utilizador. Yeah. Eu sou o cara. É isso. Eu sou. No meu cérebro é assim. Yeah. Ainda não tenho mais. Estou a usar a parte freeware. O premium não dá. Pois, e depois há pessoal que ainda está em versão beta, que ainda está em experiência, né? Há outros já estão mais desenvolvidos. Já são cérebros quânticos. O meu é um 386. Sei lá, eu não faço bem. O meu deve ser Windows, porque de vez em quando tem uns bugs. Tem que se formatar o disco. Desfragmentar. Mas estavas a dizer do. Mas é verdade, isso por causa do. E segundo os conhecedores do cérebro, nós não utilizamos nem uma quinta parte do potencial. Mas acho que essa teoria já foi desfeita. Porque isso partiu de uma... Eu li no outro dia, eu não consigo fixar metade, mas partiu de uma... Porque havia alguém que acreditava que toda a gente tinha potencialidade para ter o mesmo QI. Portanto, se um gajo tinha 300 de QI e outro tinha 100, então tinha que haver um percentual na coisa. Mas que hoje em dia as pessoas já não pensam bem assim, porque os cérebros são todos diferentes uns dos outros. Eu não faço ideia no que é que acredito. Se calhar só utilizamos 10% mesmo do cérebro. Não admirava nada. Ou então, realmente, isto é o máximo que a gente consegue dar. Pois, vai dizer uma coisa e passou sobre isso. Mas acredito que um gajo tem uma capacidade. Nós temos o cérebro mais forte do planeta e realmente não sabemos bem utilizá-lo e temos às vezes medo de fazer merda. É como um gajo que não percebe nada de computadores, não é? Pois. Tu tens medo de carregar num botão e que... Exatamente. Vou carregar nisto, esta merda apaga-se. E às vezes em uma gajo encontra pessoas que claramente carregaram num botão que não deviam e não fazem ideia qual é que foi o botão. Então aquilo nunca mais para depois. Mas isto é um computador mal comparado e bem comparado. Por vezes é pessoal que crasha, é um coisa crash, que está... E tem problemas tem problemas de memória, né? Problemas de memória? E a bordo e aquela merda. E tarefas em conflito. Conflito. Né? Vou ter que controlar o dele. E um gajo faz como nos computadores. Desliga e volta a ligar. Yeah. Tipo, ok, vou dormir, posso ser que amanhã acorda melhor. Exatamente, mais bem disposto. Amanhã penso no assunto. Tal e qual. Mas a cena do cérebro é uma viagem muito banana. Mas agora estavas a falar em uma cena e é isso que eu queria dizer. Mas também os testes de QI
Tu não achas que são sempre um bocadinho limitados? Eu acho que eles são O teste de QI não são efetivos, meu, porque, olha lá... Eu acho que eles são ineficazes. São. Eu também acho que... Tu, por não saberes fazer aquele teste, não quer dizer que sejas estúpido. Pois. Porque a tua potencialidade não é para ali vocacionada. Não é saberes fazer uma conta rápida ou fazer uma inequação em 3 segundos. Padrões. Tens muitas identificação de padrão. Mas mesmo assim, então... Eu conheço o pessoal muito inteligente que é analfabeto, meu. Pois. É analfabeto, mas tem uma inteligência, tem um conhecimento e tem porque isto o encadeado de raciocínio é que faz-te de um gajo inteligente. É tu saberes moldar, resolver assuntos, resolver situações. Tu tens pessoal na Terra que tu olham para o Sol e dizem das horas. Eu não sou capaz de dizer isso, meu. E dizem das horas da precisão. Isto é apenas um exemplo. Tu vais dizer, por exemplo, um gajo que, tudo bem, sabes física quântica e faz cenas e faz código de C++ e C++ menos e... mas não é capaz de ver as horas do Sol. Não é. Não, e tu ainda vais mais... Olha, por exemplo, eu fiz aos 20 anos e deu-me 155. Era bué, estás a ver? E pensei, uau, sou bué da esperto. E depois tentei fazer mais há pouco tempo. E não cheguei lá perto. Não cheguei lá perto porquê? Porque eu não estou mais estúpido que estava naquela altura. Eu naquela altura estava com uma vontade enorme de provar que eras esperto. Agora, como já ultrapassei isso, e eu acho que ultrapassar isso é uma atitude... passa por aí um bocadinho a cena do... Se eu ultrapassei isso, logo estou mais inteligente. Sim, só o simples facto... Mas tenho menos pontuação, porquê? Porque já não me apetece estar a fazer aquilo. E eu não posso considerar que estou mais estúpido hoje em dia, porque, por exemplo, naquela altura tinha dificuldade em falar com as pessoas. Hoje não tenho. Agora, portanto, alguma coisa eu melhorei. Agora vou deixar aqui uma pergunta no ar. Em relação a outro assunto que me estavas a falar antes de estarmos a gravar isto. Que era... Isso, e vou-te perguntar a ti. Tu não achas que só o simples facto de teres que fazer um teste de QI não é um símbolo de teres que ser... Não é um símbolo de competição? Completamente. Não é? Só lá ver o QI para ver quanto é que és esperto, se vales a pena. Sim. Vales a pena cá estar. E ainda por cima tinha aquele QI todo, acho que na altura eu continuava a ser estúpido. Eu continuava a não ser bom a resolver a minha vida. Eu por acaso acho que nunca fiz. Boa. Sei qual é que é a cor que vem a seguir à terceira cor. Qual é que é a bola que não faz parte do grupo? É esta. Mas e depois sim, e na prática. Eu, por exemplo, acho que nunca fiz nenhum teste de QI. Acho que fiz. Havia uns na altura, começou com a cena, quando ainda começou a ter assim, na altura do Mirko, foi, e havia um da Universidade Nova de Lisboa, em que me deu 145, e depois havia um da NASA, e deu-me 155. E ainda dá o trabalho de fazer um. E depois eu percebi a cena, tipo, eu para os americanos sou 10 pontos mais inteligente do que um português. É mais fácil, mas depois isso é... Lá está. Agora tens que pagar, agora se fores lá... Mas os que há agora é tudo... Não tem... São aptos aleatórios. Mais uma... Pedem-te guita no final. Pois, ela está. Estás a mais estúpido. Completamente. Estão a aproveitar-se do ego. Tu queres... E eles dão-te sempre um número bem alto, mas não demasiado alto para não dar cana. Já és bem inteligente. És necessariamente um gênio, mas há quem te ache um gênio. É a resposta para todos. E depois, em cartão de crédito, para veres uma coisa mais detalhada. Mas é que são espertos. Mas o que eu acho engraçado... Mas isto eu vou generalizar. Mas eu acho piada é... Por exemplo, um país como a América, tem que ser a América, a fazer um teste de QI onde há mais quantidade de estupidez por metro quadrado, não é? Bem, também tem muita gente inteligente. Claro que tem, muita gente, não é? Há de haver alguns que são espertos. Vão daqui para lá. Exato. Aliás, a América, eu acho que não estou a dizer nenhuma barbaridade, vais concordar comigo. A América evoluiu muito. Foi com o pessoal que não era de lá, que foi para lá fugido da Segunda Guerra, da Primeira, da fome na Irlanda, irlandeses, escoceses, alemães, italianos, alemães, foi na indústria, foi os gajos que se desenvolveram mais na América. Engenharia. A engenharia de quase toda a América. Foram engenheiros nazis que puseram o homem na Lua.
Que eles não... Eu achei piada. Esse eles não executaram no tribunal de Haia. Não, esse está a ficar. Deixa ficar. Não, Vai esse preso. Esse vai preso. Não, esse dá-nos jeito. Tá, é. Pois é isso. Então. A NASA foi fundada por um gajo desses. Acho que inventou rockets. Basicamente foi isso. Ele teve os crimes de guerra do gajo perdoados porque dava jeito. Tens outro país que aproveitou. Eu acho que o contrário. Aproveitou. Epá, eu vou dizer a maldade, mas é um bocado. Eu acho que é um bocado exagerado. Mas aproveitou a má espécie para ser um país do caraças hoje, que é a Austrália. A Austrália era onde iam para lá os prisioneiros todos. Não queriam estar na Nova Inglaterra, não queriam estar no. Aquilo era um presídio. Era um presídio, aquilo era um presídio. É. Não interessa, manda lá para o Raio Parda. Manda lá para o deserto, para o pé dos cangurus. Nunca vês os gajos em conflito com ninguém, já viste? Nada. A não ser entre eles mesmos, não é? Lá com os índios e... E tem lá agora uma espécie também. Há lá umas facções terroristas agora também manadas. Pois deve ter a ver lá com os aborígenes, aquele houve sempre muito racismo ali, um bocado como a África do Não, Sul. mas à há altura. pessoal de Daesh lá perdido também. Estranhíssimo. Isso aí. Depois estás a ver, os gajos são tipo 100 milhões. Pá, aquilo é o país deles, sem bem da pouca gente. Porque aquilo é só umas quantas cidades costeiras. Depois no meio é uma só. Sei que a Austrália tem menos pessoas do que a Califórnia. Mas é um país. Mas é um país rico, é um país desenvolvido. E no entanto foi a Tasma. Lá está, vai de encontro com aquilo que a gente estava a dizer. Foi construído nas bases daquilo que tudo não presta nas pessoas excluídas da sociedade. Sim. Mas pelos vistos, wrong. Funcionou. É só apenas vontade, é só apenas acreditar nas pessoas e tentar dar-lhes uma oportunidade. Não? Sim. Às vezes, este gajo é um caso perdido. Um caso perdido, mas porquê que é um caso perdido? Sim. Pronto, claro que há pessoal, eu também não discordo, que há pessoal que nasce com outro tipo de... Sim, mas até isso pode evoluir. Às vezes há malta que é mais difícil, né? Há pessoal que nasce com é o que a gente estava a dizer, com defeitos no software e não há nada a fazer. Pronto, mas esses... Pronto. Eu acho que... Continua a haver... Na Austrália continua a haver prisioneiros. Claro. Sim. Bem, já me ensinaste a vergonha. Tens um prisioneiro na Austrália. Que vergonha. Tu vais fazer uma prisão dentro da prisão só para ti. Só para ti. Exato, dizer prisão. Que estúpido. E deve ter sido assim. Aquilo era um presídio, mas para os piores ainda devia ter que haver outra prisão. Lá dentro. Ainda havia depois a solitária. Eu sou o pior dos piores, estou cá dentro sozinho. Sabes porque os gajos descobriram cenas arqueológicas dos egípcios? Lá? Ganda cena. Esses gajos também estiveram em todo lado. Estiveram em todo lado. E bem, isso encontraram lá porque também não conseguiram voltar. Também não correu bem. Por isso é que não ficou no registro lá do Egito, nunca mais voltaram. Exatamente. É como aquele arquiteto foi ajudar o Asterix a fazer a lá a cena. E por tipo é o filme, acho que o filme ainda ficou melhor que a banda desenhada, o da Cleópatra. Há uns que de vez em quando acontece isso. O último que se fez, o da Bretanha, eu acho uma porcaria. Eu acho que esse foi o único vídeo do Cleópatra. O da Cleópatra está atualizado. Eles conseguiram manter o tipo de sentido do humor do autor, mas por coisas que acontecem agora. Tinhas o Celulix, que era o gajo tipo não apanhava rede no telemóvel. Sim, exatamente. Já sei. De vez em quando falhava a voz. Celulix fazer, exatamente. Não era Celulix, era Celulix. Celulix. Yeah. E o gajo a receber o e-mail é assim uma seta com uma cena tipo assim, uma mão lá do gajo, tenho uma mensagem. Quando arrancar-lhe já estava muito giro. E o gajo, como é que ele se chama? O faz do Obelix? O Gerard Depardieu. Ele faz o gajo ideal para aquilo. Pois é. E a primeira vez que vi o gajo foi no... O gajo agora é russo, não é? O gajo agora é cidadão russo. É? O Cirano foi o Gerard Depardieu? O gajo, desde que houve aquele stress em França de tributar as fortunas, eu acho que foi sobre isso, já não me recordo, e ele não concordou. Então olha,
Rússia, posso ir para aí? E Putin, sim senhora. Grande maluco. Yeah. O gajo vive na Rússia. Tu queres ver que daqui a 20 anos E há mais! A Rússia é que se vai estar bem daqui a 20 anos. Eles lá está. Posso ir para aí sem tributar a minha fortuna? Sim senhora. Venha. Pá, é que... Bem, tu acompanha mesmo de vez em quando... Não vou falar da Rússia. Não, é demasiado. Era uma... Ainda parece um KGB à borda. Não, é muito... Não, pois é muito extenso. Mas que aquilo... eu não me admirava nada que aquilo se tornasse um país de primeiro mundo a sério nas próximas décadas. Porque apesar da porcaria toda... Nós temos que comparar o que se passa agora com o que se passou antes de agora. A Rússia tem muitas vantagens. Estás a ver? Como é que a Rússia, em comparação com toda a história da Rússia, está melhor agora? Para nós é um inferno, mas... Percebes? Aquilo é um progresso para eles. Porque antes daqui, era sempre... Mas olha, o mesmo que eu digo de Portugal, digo da Rússia. A Rússia está cheia de russos, estás a ver? E o russo é um... O russo é especial. O russo é especial. O russo é especial. O russo é especial. Não, acho que é o termo certo. Tu já viste aqueles vídeos do Wild of YouTube? Russia? Yeah. Eu vi um lindo que é entre eles, que é cenas passadas da Rússia. Um gajo de cenas do trânsito, estás a ver? Há aquelas câmaras que andam nos outros carros, que eles andam sempre com uma câmera. Como é que é? Os russos andam com uma câmara sempre no carro, porque é para provar o que é que acontece no trânsito. E aquilo acontece com cenas bizarras. Sim. Entre elas vejo um gajo pendurado num capô de um carro a passar. Assim a passar no meio do trânsito, agarrado a capô, tipo a filme. O que é isto? O que é isto? E tu passar um urso a correr de um lado da outra estrada. Sim, não, vi pior ainda. E gajos em cima das árvores, fugir do urso. Eu vi um gajo com um carrinho de compras dentro no meio do trânsito. A ver se lava uma esticada para ver se ia... Para o tribunal. Para o tribunal, para receber guitas. Por isso é que eles têm essas câmaras. É. Canda cena, mano. E você é especial. É isso. Depois aqueles caminhões de tiro que não têm uma de rodas da frente, que vai no ar. Eu vi, agora há pouco tempo estava lá no trabalho e vi com um colega meu lá. Estava lá no tempo morto e ele pôs lá uma cena no YouTube. Que por acaso não era nada do I Love Russia, mas era vídeos que vê-se que é de lá, pelas matrículas, vê-se pelos gajos. E essa uma delas, que é o gajo pendurado. É mesmo, estás a ver um filme de ação. Um gajo está pendurado no capão, assim, pernas abertas. Um gajo a passar. Gajos tipo. Gajos com ursos dentro do carro. Eu já vi outra que é. E cavalos. Cenas de carros a bater uns nos outros. Sim, e bofis bêbados. Bofis bozanos a caírem, a fazerem de sinoleiros, mas tipo já a cair para o chão e o caraças. Também depois imagina que ele deve ser pequeno almoço, vodka. O Branch. O Branch. Vodka Branch. Vodka Branch. Isso é um grande título de uma banda, pá. Olha. Vodka Branch. Vodka Branch. Havia uma banda portuguesa que era os Vodka Laranja. Mas vodka laranja é mais possível. Vodka Branch. Vodka Branch é muito bom. Mas a Rússia... E podemos escrever a Branch. A Branch. Vodka Branch. Vodka Branch. A Branch. Mas os russos tu dizes é verdade, são especiais. Aqueles vídeos dos gajos andarem lá em cima do... Aquilo é tudo na Rússia. Daquele parkour, no topo das torres. Isso é loucura, meu. E uma orba da gente. Que eu já vi, porque eles não... Isso é que eles não mostram. É aquelas que eles não mostram depois. De vez em quando... Naqueles nos arranha-céus a fazerem mortaizinhos no parapeito. Eu fico com uns nervos a ver aquilo. Eu há pouco tempo também vi isso. Tu sentes a adrenalina da cena. Só de estar a olhar. Pois é. E a cena gira de... Deve morrer realmente muita gente. Sim, de vez em quando eles escorregam. Porque depois te pensa a tirar selfies. Qual é que foi? Eu vi um gajo. Eu estou-me a lembrar de um gajo. Estava numa... com o pauzinho da selfie. Pela gravação do gajo. Vi um gajo. Estás a ver aquelas travessões em ferro, daquelas armações lá da cena? E o gajo, uma cena fininha, pouco mais largo com a largura de um pé. E o gajo, de repente, com a câmera na cabeça ou na mão, dá um mortal. Estás a ver? Dá um mortal. Tac.
E por acaso não tinha ideia que era na Rússia, pronto, só podia. E a cena tínhamos estado a falar no outro podcast, não era? Que era, isto faz lembrar, ou seja, isto eram as coisas que os super-heróis faziam. E era giro porque era irreal, ninguém iria fazer uma coisa deste Exato. género. E agora de repente tens malta a fazer a mesma coisa que os super-heróis. E outra coisa, e agora a cena das redes sociais. E não estou com isto a glorificar porque acho que isto é de loucos, pá. Mas as redes sociais veio trazer muito disto. Que é para as visualizações, é para provarem alguma coisa. Olha o que eu faço para verem. E tudo isto é a bola de neve. Já viste à conta dessa cena? Está sempre a aparecer um vídeo. O gajo tem um vídeo mais diferente ou mais bizarro, viral, toda a gente quer ver. Mas já viste que isto acaba por quase ser um impulsionador de evolução humana? Porque as pessoas têm que se tornar cada vez mais cromas e artísticas a fazer o que quer que seja para poderem ter visualizações suficientes para ganhar Pá, guita. eu não acho isto nada artista, eu acho isto só bizarro. Bem, eu tenho que admitir que não é qualquer gajo que consegue fazer. Mas até ser arte, meu. Um gajo inconsciente é um gajo Já inconsciente. imaginaste que daqui umas quantas gerações o normal é isso? Vai toda a gente para o trabalho assim. Estás a ver? Abres a janela. Até amanhã. Não, até logo. Batman. Não, estou a super-homem, gajo boa, é? Pois, nessa altura, que quando toda a gente for assim, o Batman perde o sentido. Pois. Agora já toda a gente é o Batman. Já toda a gente tem um foco na noite. Que o Zé Manel, em vez de ter lá o símbolo do Batman, é o Zé Manel. ZM. E já viste a cena dos drones? Não? Os drones agora são bué da baratos. Sim. Pá, então vi no outro dia um gajo com uma banheira e montou tipo 4 drones, ou o que foi, né, nos seus 4 cantos da banheira. E sentou-se na banheira, Isso foi na levantou, Suécia, na Finlândia. levantou eu o já vi voo isso. e foi fazer Foram dois compras. irmãos, eu vi isso. Foi fazer compras e pensa assim, um gajo pensa, é engraçado. Não, é engraçado, o gajo acabou de inventar. Este gajo é dos poucos, porque deve haver mais a gajo a fazer isto. Ele tem um carro voador. Tipo, ele não foi só atrofiar, ele foi fazer compras. Ou seja, aquilo é um carro voador funcional. Portanto, estás a ver? Isso foi na Suécia ou na Finlândia? Pá, tu já podes... Ou seja, a cena dos carros voadores não é como nos filmes que a gente via, que de repente iam surgir os Mazdas voadores ou uma merda assim do género. Não. De repente a malta monta em casa com merdas compradas na net. Yeah. Um drone aqui, uma cena acolá, estás a ver? E de repente... Não, antes montavam-se jangadas, agora montam-se banheiras voadoras. Vou fazer uma banheira voadora. Vou partir ali a minha. Olha, tu tens um polibama, é um polibama voador. Vou assim em pé com o braço cruzado Exato. e com uma capa. Exato. Não, depois a capa enrola em rodilhas. Exato. Com licença. Para no vermelho. Sim. Imagina, tipo, tu podias sair aqui da janela. Exato. Ias para... Tens aqui uns ramos à frente e um sorvete, mas pronto. tinha que ser daquele lado. Daquele E lado. os putos ficavam loucos. Ai, quando loucos. vi assim. Então o gajo a voar é mentira, lá estou a inventar. Se calhar agora o próximo gajo tu vais acabar por encontrar alguém que arranja uma maneira de arranjar um fato voador. Só com merdas destas compradas. Não, o assim. Rocketman já faz tudo. Tens aqueles do... Não é? É o Rocketman, mas, né? Mas isso acho que dura pouco tempo o combustível. Agora estes dos drones... se calhar o que está a dar é que temos que comprar uns drones e fazer umas merdas. Pá. Tu podes fazer de qualquer objeto quase voador, não é? Olha, esta mesa. Vamos fazer uma mesa voadora. Pá, precisava mesmo de ir a Lisboa. Tens que fazer drones. Sofá. Pô, de sofá. Minha cama. É mesmo isso. Isto era mesmo isso. um gajo deitado. Mas de drone. Ficaste no meio do trânsito. Passar ao lado. E Com sorte as as pessoas. com sorte até conseguis levar as cabeceiras para ler alguma coisa. Imagina, sou um gajo tipo, tem que levar os miúdos de manhã à escola. Olha, leva os gajos na cama. Lá vai na cama e depois volta na cama. Tranquilo. Ai, o que é? Mas é isso. Eu acho que é isto. Ah. Mas
posso pôr drones no meu carro. Yeah. Olha! Olha! É que é anfíbio, estás a ver? Tanto no ar como na terra. Não, como no ar. Yeah, pois. No ar, terra. Pois é. Bom, deve ser preciso uns mais caros. É. Mas chegas ali, bicho, e tipo, Não, mas pronto, 4 no tejadilho, Tá, mais tá 4 bem. no capão, mete 2 atrás para aquilo equilibrar. Capaz já Produz custar XXL. É. Yeah. Ai, Se quiser até tiras o motor, que é para não ficar tão pesado. É isso. O outro tem, o meu carro tem teto de abrir. Aquilo gajo se quiser até para respeitar. Não dá para respeitar. Tu tem teto de abrir, estava para fazer um sistema com vela. Com vela. Olha. Olha. Não é? Pois é. Pois. Com vela não é mal pensado. Não por causa não falas disso. Pois é. Um gajo ali na marginal. Fazer muito certo. Fazer a curva do Mónaco. Um gajo com um leme. E com a cabeça de fora. Uma camisola que habitou a dó com uma âncora, estás a ver? E o dia com uma cara séria. Com uma cara E séria. olha aí, aquela sinalização dos barcos. Uou! E mandar a âncora com toda. Pim! Assustares as pessoas. Âncora! Pim! Como assim âncora? Isso é que é. Não, que eu estava bacana. Olha, mas lá está, mas eu estou a pensar numa coisa. Olha, por exemplo, puseres um drone e a vassoura, ou o aspirador, Olha, e em vez de estás a aspirar o quarto, a casa, estás a já computador. Estás a já Playstation. Exato. Yeah. Não é? Estou a lembrar da âncora, está muito bom. Pim. Para não fugir, estás a ver? As correntes Se me disparam lá junto do passeio. salta de pequeno. Se uma âncora enorme, estás a ver? Pim. Olha aí! Isso é muito bom. A sério. Yeah. Pim. Ai, que graças. Ai, que graças. Eu até fiquei. E agora ficou bacana. Agora essa cena da âncora estava bacana. Estava a precisar de rir. Yeah, faz bem ao fígado, não é? É. Acho que. Pelo As menos. vibrações. Sim, acho que faz bem tudo. Se um gajo sorrisse, se um gajo conseguisse rir todos os dias, é difícil um gajo rir. Quer dizer, todos os dias não é impossível, mas. Sim, é sempre a mesma coisa. Não é, exato. Mas se for É mais um gajo anda mais. Acho que um gajo anda mais só. Anda com melhor cor e tudo, não é? Uma É, o corzinha. gajo vai. Como é que se diz? Oxigenando E é o sangue. a circulação. Yeah. Yeah. Eu admiro bué aqueles gajos de stand-up comedy. Pá, é preciso. Além do talento, é preciso ter tomates mesmo. Irem para cima do. Basicamente, imagina, tu fazes se quiseres impressionar uma pessoa, desenhas, nós podemos fazer isso tudo, mas aqueles gajos. Bom, não estou a dizer que eles não saibam outras artes, que calhar sabem, mas a partir do momento em que tu não precisas de outras artes, tu levantas-te a um palco e metes centenas ou milhares de pessoas em transe de galhofa só porque tu estás a falar, só porque estás a dizer cenas. Yeah. Pois. É uma cena do caralho. Há uns melhores que outros, mas lá está isso. Sim. E depois também aquilo também demora aquilo depois acho que também funciona um bocado como a dada altura dá-lhes o clique e uma parte deles passam anos a meter nós. Porque acho que é um bocado quase o teu batizado da cena é isso, tu andas anos a meter nós
e a querer desistir e não sei o quê, e depois a dada altura há uns que desistem mesmo, outros que insistem. Baptism by fire, não é? É quase todos, eu, às vezes vejo na entrevista, pá, momentos é mesmo de desespero total, porque eles querem, mas não conseguem fazer. Depois imaginam piadas na cabeça que fartam-se de rir, vão contar e malta quer matar o gajo. Não percebi. Tipo, yeah. Mas não, é uma grande arte fazer as pessoas rir. Pá. É. Pá, olha, eu vou tentando manter as pessoas a rir com a banda com aquilo que escrevo, mas stand-up comedy acho que não seria uma coisa que... Mas é engraçado a convulsão da Também. cara, não é? O gajo ri-se. É, O gajo... É uma cena engraçada. a cara fica diferente. Que é diferente, yeah. Yeah. É que... Acho que era quem que era? Acho que era o Baudelaire, não sei se era. Dizia que conseguia tocar nas mulheres, conseguia fazer as mulheres terem sensações, mas era a tocar. Mas agora fazer rir é fazer convulsão na outra pessoa sem tocar. Pois é. Bem, não é uma coisa... É uma coisa forte, porque ter vontade de rir às vezes... Quando um gajo é miúdo é fácil, não é? Mas à medida que vamos ficar mais velhos, nem todas as vezes a vida Mas tem piada. eu, por acaso, uma coisa que gosto de fazer é rir. Quando tu consegues... E gosto do pessoal que me passa a rir, é fixe. Eu preciso disso. Às vezes acontece que sou a única pessoa que consegue fazer rir, o que às vezes é problemático, porque às vezes esgota. Pô, mas isso não... Ficamos os dois. Mas rir é a parte mais fixe. E há um padrão das pessoas que melhor fazem rir, que é, normalmente são as mais tímidas e às vezes são as mais tristes. Sim. Se calhar a tristeza é que que lhes deu aquela vontade de serem melhores a fazer rir. Não é Ou verdade? seja, tiveram que batalhar mais pela coisa. Tornam-se melhores a fazê-lo. E são mais tímidas porque é uma forma de exteriorizar. Sim. O humor foi uma saída, não é? Eu acho que eu tive comigo foi um bocado isso. A partir do momento em que eu conseguia fazer as pessoas rir um bocado, já me estava a sentir ligado às pessoas, em vez de ser só um corpo presente. É tal coisa, tu estás a fazer uma reação na outra pessoa sem lhe tocar. Yeah. Isso é engraçado. E naquele tempo dos reis em que se não conseguias fazer o rei rir, cortavam-te a cabeça. Pô, esses gajos aí. Isso é que era o stand-up comedy, vamos lixar. Isso é que era mesmo. Ser comediante nessa altura. Pô, isso era mesmo. Era profissão de alto risco. E depois imagina o gajo mandar Ideal tu. Como é que é? Profissão de desgaste rápido. Desgaste rápido. Tu imagina que o gajo mandava matar o comediante e o rei só tipo no dia seguinte é que percebia a piada e escangalhava-se a rir. Ei, mataste o gajo. Ei, agora é que percebi. Mataste o gajo. Ei, matava. afinal o era bom. E o rei depois ficava deprimido. Mas olha, vem outro. Fixe, pá. Eu tento fazer rir nas bandas desenhadas. E acho que vou conseguir, mas é um bocado isso. É pessoas que tenham. Pessoas que façam rir, não é? É fixe, pá. É. Tipo, normalmente, uma parte dos meus amigos, se não mesmo todos, fazem-me rir. Estou a tentar lembrar-me de alguém que em particular que fosse. Mas não. Quer dizer, no fundo, toda a gente consegue fazer toda a gente rir. Se o ambiente estiver propício. Mas às vezes também tem um bocado a ver o tentar. Também às vezes é difícil tentar proporcionar, pelo menos da tua parte, que haja ambiente para ver esse feeling de comédia. É. Mas também tens ali um. Há pessoas que se assustam com isso. Mas há pessoal depois também. Mas o pessoal que às vezes ouve a riso, piada e leva a sério e às vezes o riso e a cena também tem um tempo, tem um timing que se não o respeitares tornas-te depois o pateta alegre. Fica há ali uma respiração, há ali uma pulsação da coisa que
Mas pronto, mas também noto que é, à medida que a gente, como nós éramos mais pequenos, rimos mais facilmente e fazíamos rir uns aos outros. E depois, quando começámos a ter medo de parecermos só totós, então deixámos de arriscar. E às vezes, e aquilo que a gente faz, tipo, nós quando fazemos rir um ao outro, estamos a arriscar. Mas também temos essa tendência ainda, não é? Mas também é normal que muitas vezes, se calhar, eu noto. O mesmo tipo de postura cómica que tenho, por exemplo, se eu estiver agora fora, estou contigo, não tinha postura cómica esta. Eu posso estar com esta postura cómica com outras pessoas e então apetece esconder-me num buraco. Pois. As pessoas estão a olhar para mim. Mas isso. Sim. Mas isso lá está, mas isso cada um tem. Pois é difícil. É difícil, é. Mas depois há sintonias. É, exatamente, é isso que eu ia dizer. Há ali um um fine tune que tens que fazer para. E depois há cada. Lá está, tens de sentir a pulsação também da própria pessoa também, não é? Por exemplo, eu noto outra é coisa como eu no trabalho, desculpa. O meu trabalho. A gente às vezes está lá palhaçadas e merdas e conversas que a gente diz assim, nós fora deste microcosmos, isto passa por atrasados mentais ou por parvos, não é? Porque depois as pessoas não nos vão compreender porque isto às vezes é tão parvo, tão gravado. Mas é giro porque as pessoas acabam por ser mais receptivas. Esta coisa que a gente faz do podcast, então, às vezes é um bocado isso. Não é? A gente registra um bocado o nosso microclima. Também sou é. E há malta que ressoa com eles. Há outra malta que ressoa mais com outros. Eu neste momento já tive pessoas que gostam mais daqueles que são mais pequenos e mais concisos. Outros que gostam mais daqueles que é um caos. Portanto, há... gosto para tudo. Ou seja, são registros diferentes, mas que ressoam com alguém ressoa com aquilo que lá está. Não é só as pessoas que estão lá, não é? Tipo, não sou só eu e tu, há outras pessoas que nos ouvem aos dois e que ressoam, outros que ressoam mais, outros que ressoam menos. Pois há pessoal que é aquilo que estás a dizer, é verdade, é a sintonia da coisa. O que sempre curti é tipo, tu riste à gargalhada com às vezes pormenores tão pequenos. Tão simples. Tens a piada toda gigante, mas depois ou a maneira como o gajo tem a mão e é giro porque tu riste à gargalhada mais às vezes com isso do que depois com a piada no geral. Isso também... Depois fiquei sempre com isso na cabeça. Se eu puser a mão mais assim, ele fica mais pateta. Né? Se eu puser o gajo... Eu tenho um exemplo agora que eu ri-me... Estávamos a rir, pronto, da generalidade. Mas tu puseste esse pormenor da âncora. Eu vi a imagem na minha cabeça. Eu agora tive aqui um ataque de riso estúpido, estás a ver? E depois eu faço as imagens na minha cabeça e estou a imaginar um gajo bem grande, pim. Às vezes a gente imagina-se com a nossa cara. Exato. Mas a sério, senhor decide, pim, com licença. Se dá a fazer, não é? Tu imaginas isso? Imaginas com eu a fazer a minha cara ou tu? Isso mandas a âncora. Neste momento, por acaso, estava-te a ver a ti. Pois, eu estava-te a ver a ti. Estava-te a ver a ti. É cómico das duas maneiras. Exatamente. Eu já uma vez me aconteceu isso comigo, e foi como eu me apercebi que era um gajo, estamos lá estamos lá no bairro e estava lá um gajo em pé, estava a incomodar alguém. E eu virei para o gajo, puto, o gajo chegas ali e tipo, This is Sparta! Uma cena do 300, não ficar no gajo. Aí este riu. E no final, pois é que eu estou-te a imaginar a ti a fazer. Não, puto, eu estou-te a imaginar a ti a fazer. É cómico das duas vezes, das duas maneiras. Eu quero fazer cara séria. Não, tipo, estás a ver aquele ar atarefado, estás a ver? Estás a ver aquele... atarefado. Não fosse a coisa mais natural do mundo, estás a ver? Tem quase a coisa. Tipo, quase transpirado, estás a ver? Aquele está tipo, a pegar mango, como quem está a fechar o carro, a trancar o carro. Delicioso. Ai, que caraças. E eu curti bem aquelas tuas bandas, aquelas do liceu. Estou sempre, tu tinhas para piadas, histórias pequeninas e cómicas. Punchline. Né? Isso é difícil, não é? É mais difícil. Eu tenho que dar uma grande volta para fazer, para ter, uma história pequenina. Faz o arco. Acaso, pois, tens de fazer o arco maior, não é?
Eu consigo fazer pequenos sketches dentro dessa história, mas que separados também acaba por... não... Eu acho que por acaso sou velocista. Tu és mais maratonista. Ok, yeah, sim. Eu sou velocista, eu faço... Neste momento, pronto, a minha intenção sempre foi fazer coisas grandes, mas a intenção eu gosto disso, a ideia da descarga. Aquilo é assim, corrido, tá. Yeah, tipo, és um bom escritor. Eu gosto do teu estilo de escrita, porque eu lembro-me, eu nunca senti o teu estilo de escrita amador. Assim, achei sempre o teu estilo de escrita ao nível do teu desenho. Se calhar tu não o sentes assim, Não sei, eu não. também não. Nós nunca sentimos a nossa cena tão Pois bem não. como as outras pessoas veem. Sim. Mas tu já dominavas a linguagem. Sim. E a mesma linguagem temos mesmo criativos de. Mesmo. Nós tínhamos aquela coisa, lembras, eu fazia sempre histórias à base do mesmo gajo, entrava num bar, flancava os gajos todos e ia-se embora. E tu fizeste 2 histórias dessas. Não, fizeste uma história dessas, depois fizeste uma a gozar com essa história. Foi. Mas a tua versão disso tinha... Eu sentia uma história naquilo. As minhas naquela altura não se sentiam histórias, sentiam-se... Eram desenhos juntos, não é? Yeah, a malta ria-se porque aquilo era... Porque a depois... queda da minha história era não ter história. Exatamente. Só que a malta não percebia que eu estava a tentar fazer uma história. Sim. Estava a tentar que aquilo tivesse bem significado. Exato. Não tem. Não, era só como um gajo a zancar. Não, só querias ter um motivo para pôr um gajo para dar porrada em alguém. E fiz Mas, por 4 exemplo, ou 5 histórias dessas. Mas, E por todas exemplo, elas tinham uma razão diferente. Uma era para salvar uma gaja, outra era para salvar um gajo, outra era para... E a última era para prender um gajo. Tu tinhas, mas por exemplo, eu lembro-te tu aquela do El Louco. Foi o último do género, já. Esse era para prender um gajo. Mas isso estava bom. Esse era para prender um gajo. É sempre aprender. Prender, salvar. Recuperar a moto. Primeiro era para recuperar a moto. Exatamente. Yeah. Eu lembro que houve uma altura. Esta brincadeira, isto já foi quase há 20 anos. Já foi há 20 anos. Quase não. Foi há 20 anos. Foi há 20 anos. Eu lembro que tu tiveste lá uma ideia que eu, na altura, não... Até não me apercebi bem, mas até era uma ideia fixe, que era tipo juntar os dois, que era tipo fazer deles irmãos. Sim, qualquer coisa que os unisse. Mas tinhas ideias... Yeah. Eu fiquei naquela... Eu não estava muito habituado a essas ideias de juntar personagens principais. Yeah. Na altura, porque não tinhas essas linguagens dos cómics e eu não tinha tanto essa linguagem. Que a minha... Yeah. E até ainda acredito que funcionava. Mesmo ao ponto de ter os 2 traços na mesma história. E não é tipo metade para um, metade para o outro. Era mesmo... Dentro do mesmo quadrado, uma personagem desenhada por ti, uma personagem desenhada por mim. Poder-se jogar com essas nuances. E eu acho que funcionava. A malta diz que é uma salganhada de estilos. Eu acho que não. Eu acho que era uma coisa que funcionava. Isso é como uma banda com 2 vocalistas, mas pronto. Pode funcionar muito bem. Pois pode. Ela está, é tudo depende. Agora não vais meter. Lá está. Tens que ser tem que haver um potencial criativo especial também. Porque senão são só 2 gajos a cantar ao mesmo tempo. Pois é, aí é que está. Mas imagina, por exemplo, o título de exemplo, não era isto que eu tinha ideia, mas a título de exemplo, tu tens uma. Imagina, tu tinhas os gajos do planeta Terra e tinhas os gajos de Marte. Portanto, quando fosse passado em Marte, desenhavas tu os cenários. Fosse passado na Terra, desenhavas os cenários. Quando são as personagens que são de Marte, desenhas tu, mesmo que elas estejam na Terra. Eu desenho os cenários. Sim. E isso tinha uma certa piada, ou seja, eles eram ligeiramente diferentes, mas não totalmente. Fazias um mix. E então eu acho que funcionava. Era um tipo de linguagem nova até. Porque até agora tu vês o Homem-Aranha e isso tudo. E eu até, a meu ver, até acho que era mais giro se eles fizessem mistura. Porque dava uma maior homogeneidade às vezes às histórias. Tu tens um fascículo do Homem-Aranha e aquilo está dividido em 3 partes e em cada parte tens um desenhador diferente. E uma equipa totalmente diferente. E depois é tão diferente. Na mesma história, mas não é? O que acontece é isso acontece chegas à segunda metade. É porque eles têm o desenho mudou tanto que tu ficas. Até ficas com pena porque estavas a curtir bem o andamento. O primeiro, sim. Mas se eles tivessem. Se aquilo fosse organizado de forma que. Ou seja, o mesmo gajo desenhava o Homem-Aranha em todas. Isso aí também, eu acho personagem. Essas equipas acontecem.
sabes isso também como eu, também é por causa dos deadlines. Ou seja, Pois é. eles têm um mês para fazer aquilo, Sim, tem que ou mandar 15 por dias. mail e tem que mandar por... Tem pois é. 15 dias e depois tem que ser gajos diferentes, senão ninguém consegue pôr aquilo na rua em 15 Sim, dias. e nem sequer dava para estarem juntos na 15. mesma sala hoje em dia. Exatamente. Exato. O estúdio como tinha o RG, não, pá, isso era ele que tinha. Não, malta agora Ou está então em a casa Disney. trabalhar, pois, malta trabalha a partir de casa hoje em dia. Exatamente. Estás em casa, mandas as coisinhas, mandam tudo. Pá. É. Pá, o que tu dizes até é fixe, mas Eu acho que estava para fazer. Eu ainda não tive ideias para a gente fazer uma cena aos dois. Mas pode ser que me surja. Mas com personagens novos. Sim, com personagens novos. Uma coisa de raiz. Yeah. Nem Cockmans, nem Bud, nem Stuart Grimm, nem o Ossudo. Nada. Não, é dos personagens novos. Yeah. Nem tem que ser uma história de. E aquela do Campini, depois. Nem tem que ser nem tem que ser uma história que tenha que envolver ação. Pode ser mais um dramazito, uma coisa qualquer. Uma coisa que acho que vale a pena. Eu acho e é isso que às vezes me deixa um bocadinho para trás. É que eu tenho às vezes ideias porreiras e às vezes até espero porque não as aponto e depois... Ainda há pouco tempo às vezes temos mortes que estou à espera de alguém ou não sei o quê e depois vem-me coisas à ideia. Isto é um bom argumento. Às vezes é coisas que apanho na televisão, isto depois misturar com outras coisas que também vejo do teu oleio. Isto misturado dava aqui um bom argumento, isto bem trabalhadinho, tem aqui pernas para ser um bom argumento. E às vezes passa-me e depois não aponto e passa-me e eu penso noutra coisa e pronto. Tu achas pois eu lembro-me daquela história do Campino. Eu não sei. Do Campino. Não me recordo. Que é... Pá, é passado na Guerra Civil em Portugal. Que é... Ou seja, no fundo era fazer um faroeste a bom mau vilão. Passado em Portugal nessa altura. Que apesar dos chapéus não serem iguais... Eu tenho aí... Mostrei-te uma vez em um livro. A Lei do Trabuco e do Pinhal. É assim uma cena. Mas não cheguei a ver. Olha, até isso é uma não tenho. Mas pronto, eu acho. Pronto, que a malta tinha... eram os campinos, eram os miquelistas contra os pedristas e foi uma fase em que as coisas foram um bocado a bom mau vilão cá em Portugal. Um bocado como aquela cena do Alentejo sem lei, não é? Yeah, é passada mesmo. Essa é essa. É 1800 e tal. E eu ainda não desenvolvi foi a história. Isso é na fase das invasões francesas, não? Não, isso é guerra civil mesmo. É civil? Yeah. Eu acho que as invasões francesas que eram depois. Ou foram antes? Isso é mais ou menos nessa fase. Ou para trás. Procurei no teu É telemóvel. um bocadinho para trás ou um bocadinho para a frente. Pois, ou desde os humanos, pois, o que foi depois dos franceses, ou foi depois que os franceses aproveitaram-se que isto estava a tomar bola por aí. Qual é a pesquisa que queres que eu faça? Guerra Civil Portugal. Não, a invasão francesa. Invasão francesa. Isto é muito trabalho, também a gente caga nisso. Eu vou fazer no Porto, por exemplo. 1809. Ok. Agora só... Guerra Civil. 1809. 1909 é no Porto. Esteve no Porto em 1909. Agora a Guerra Civil... Porque é uma guerra civil que podia ser também aproveitada, como os americanos aproveitam a deles, não é? Nós temos boa história, nós temos boas cenas que podemos fazer como os americanos. Sim, há sempre uma guerra civil para aproveitar. Eles fazem filmes do Vietnã, nós fazemos filmes da África. Não é? Eles fazem filmes da Guerra Civil, nós fazemos filmes da Guerra Civil. 1828, 1884, é antes. É antes. A Guerra Civil é antes. É antes. Então devem ter aproveitado a instabilidade. Concessão de Evermonte, exatamente. Só que ainda não tive assim uma ideia para uma história mesmo. Encontrei. Batalha da Praia da Vitória. Mas aí, se calhar, fazemos... Como tu tens menos disponibilidade, se calhar era mais valia seres tu a fazer os desenhos e a fazer o caneta e a tinta. Mas o que é que tu querias tratar, não é? Mas qual era? Era agarrar um personagem, fazer e desenvolvê-lo? Eu queria fazer a história à volta de um campino, basicamente. O campino roubaram-lhe as ovelhas ou as vacas, assim uma cena. E depois quer que aquilo bata certo com uma cena que vi na Wikipédia no desembarque de umas tropas que passaram pelo Alentejo ou pelo Ribatejo, whatever.
Sim, é uma coisa um bocado bom mais Sim, vilão. sim. Também é passado na Segunda Guerra, na Guerra Civil. E Guerra Civil acaba por ser uma coisa que... Ou seja, é um obstáculo para eles. Pois, Não pois. estão-se a cagar para aquilo, não é? Sim, mas também lá está, né? Mas também lá está. Que a cada altura eles acabam por andar... Pois, é o bom mais vilão, eles andam à procura de dinheiro. Eles estão-se a cagar se aquilo é o norte ou o sul, não é? E a piada está um bocado aí... É, pois, eles tinham procura de um tesouro, que é o dinheiro escondido lá dos confederados, lá está. A Guerra Civil era só um obstáculo para eles. Só estava a reservar. Pronto, e não desenvolvi muito mais. E pronto, eventualmente a Dani rouba aquilo e depois não vou lá em baixo. Queria ter queria ter um aborígene a tocar berimbau. Tu nunca explicas onde é que o gajo vem, ele nunca fala e tu nunca explicas depois para onde é que o gajo vai. Sabe, não é? É tipo aquele carrinho, aquele carro que aparece no Mr. Bean, o azul, 3 rodas. Yeah. Nunca sabe, está sempre a estrovar. Yeah. Nunca sabe porquê. Qualquer coisa assim, percebes? Não sei. Mas não tive ideias para fazer uma história. Então, mas isso com o tempo vai haver gente disso. Vai haver a gente um dia que vai fazer haver isso, tempo para fazer isso tudo. Um gajo um dia destes revê uns quantos filmes também desses, de cowboyada. Isso aí requer um bocadinho de história, não é? Um gajo aponta umas ideias. Pá, Aproveitas por causa da história, que também é fixe. Sim. Logo bem caminho andado. É essa a ideia também. Eu quero aproveitar coisas. Essencialmente é isso. Aquelas boas partes que servem para a história. Sim. Epá, era que E fosse agir. inseres o personagem. Yeah. A história Por acaso, mas por acaso, estavas aí a falar num assunto que eu gostava. O Giraud não fazia o Blueberry, que era de cowboys. É giro, mas ele não precisava ter feito aquilo na América. Ele podia fazer coisas parecidas com essas aqui na Europa. Se a coisa fosse bem feita. Pelo menos, se calhar os franceses não. Pois. É uma coisa mais portuguesa e mais dos latinos do sul. Não é? Que os italianos também tiveram umas fases com muita faroeste. Pois. Também do tiroteio no meio da rua. Mas nós temos a vestimenta. Os tugas têm chapéus e esporas e essas cenas todas. Mas não têm revólveres, têm trabucos. Aquele estilo. mas estavas aí a falar num tema que mas acho que era giro de desenvolver, que era passado no ultramar. Ok. Também era mais uma ideia. Há uma agora há pouco tempo feita pelo gajo que fez o Pizza Boy. Não sei, com vampiros, yeah. No ultramar vampiros? Que anda-se que não. Estás a ver, os tugas têm uma... Mas eu até gosto mais dessa ideia até do ultramar. Acho que o ultramar tem ali cenas que tu podes aproveitar. Sim. Eu tenho um bocado de medo que fique mastigado por ser guerra, mas por outro lado, o ultramar não é muito, nunca foi feito. Mesmo em filmes sobre guerra em África. Quando é de Hollywood. E tens muita coisa para onde pegar. Sim. Tipo, explorar bem aquela zona cinzenta da moralidade. E tens vários países para explorar. Tens a própria Guiné, tens Angola, tens o Tarrafal, as histórias todas maradas, um gajo estivesse lá preso. Não, nós estamos acima de coisas. Acho que tipo cenas do Afonso Henriques e isso tudo. Estou-me a lembrar disso, lá ver aqui como é que se chama esse livro para tu veres. Cenas do Afonso Henriques acho que já não vale a pena porque já estão demasiado feito. E nunca encontrei, infelizmente, nada que eu gostasse. É isso que eu ia dizer. Nada que me convencesse nada. Acho sempre muito é debitar a história. E mal, porque aquilo dava para fazer tanta coisa. E depois é coisas feitas por José Rui, pronto, tem um traço que é aquele traço. Sim. Esse gajo também faz aquilo um bocado à enciclopédia, não é? Fica chatinho. Mas pronto, se quiseres fazer uma cena mesmo de ação forte e feia, interessante, tem conteúdo. Fazer uma série B da história, não é? Mais El Mariachi, estás a ver? E a cena que eu queria... O 300 é um exemplo. Tu tens uma cena que aconteceu na vida real, mas que eles deram-lhe aquele toque ultra estiloso. Mas sem problemas nenhums de irrealismo, não é? Eles fazem aquele propósito. Mas podias fazer um gajo, mas isso era mais para filme, não é? Como é que o gajo se chama? É o Filipe? Garcês? Não, o gajo que faz o Pizza Boy. O músico. Não lembro. Não, mas uma coisa menos fascinante.
Eu, por acaso, isso por acaso da segunda guerra. Ultramar. Do Ultramar já estava farto, já tinha pensado nisso. Porque é uma coisa que pode dar muito mais histórias do que simplesmente uns contra os outros. E é isso que às vezes, é isso que é mais giro. Eu não curto. Yeah. Tens mais onde desenvolver. Sim. Desenvolves mais facilmente um personagem aí. Tu tens toda uma área cinzenta, né? Em que não há os bons e os maus, há os maus e os bons. É tudo assim, tipo, toda uma quantidade de dramas pessoais e existenciais que podes desenvolver. Exatamente. Yeah. Que não seja necessariamente quem é que estava do lado de quem. Ou... Eu não gosto daqueles filmes de guerra em que os bons vencem os maus. Acaba... Era giro quando eu era mais puto, mas hoje em dia eu penso, não aprendi nada com este filme. E não é só isso, e tu sabes lá se eles eram assim tão bons, não é? E pois é esse lado. Como já tens esta idade, já sabes que isso já não existe. Não é? Isso, o bom e os maus, por vezes torna-se circunstancial. Forças deltas dá aqueles e está bom. Claro. Steven Seagal. Steven Seagal é o pior e o melhor. Então. Exatamente. Steven Seagal é tudo. Tem que dinheiro, lá está. Todas as personagens do gajo são a mesma. É aquele gajo que... Não, que os arquivos são confidenciais. E toda a gente não quer saber dele. E o Van Damme tem... Eu já farto de comentar isto. Que é o Van Damme é sempre ou morre num amigo ou morre numa namorada. É sempre o drama da vingança. O irmão no Legionário. O outro é uma namorada, o outro é porque magoou o kickboxing, magoou o amigo. Aquele gajo grande, o americano. Fica todo lixado. E matando o amigo. Se calhar I want talk poo. Como é que eles chamam? Isso era o Chung-Li. Isso é o Tom Poeira do kickboxing. É? Isso é, mete o gajo... Lá aquele gajo, aquele bisonte. Mete o irmão numa cadeira de rodas. É o irmão, exato. É sempre a vingança. Isso é sempre a vingança. É sempre a vingança. Isso é a vingança. O Steven Seagal é dar uma lição. É uma das lições. Steven Seagal ele nunca tem um momento no combate em que aquilo está difícil. Ou em que ele, né? Geralmente o Van Damme, tu tens sempre uma cena no combate em que parece que ele vai perder, mas depois vai buscar inspiração e consegue. Isso é bem interessante. Ele agora tem uma cena nova que é o comer e beber. Nos filmes do Steven Seagal nunca leva na boca. Se levar um soco é só porque ele lixou. Não é? Um gajo hit me harder. Mas o gajo agora lançou um filme com o Mike Tyson. E o gajo, eu estive a ver, o gajo é músico. Eu também já estive a ver cenas que acho que aquilo é fraude do gajo. Tipo vídeos em que a música está a dar e ele não está a tocar. Sério? Ou que ele afasta a boca do microfone e a voz continua a dar. O gajo tem. Este gajo já se sacou mesmo o estilo. Esse gajo era... Estava louco, tá. Esse é feito por um gajo... É a equipa do gajo que fez o do Pizza Boy. É o que fez o... Tu tens facilidade em desenhar este tipo de coisas? Sim. Eu tenho alguma dificuldade. Não, isso é... Pintar o safo-me. É relativamente fácil. Qualquer... Desenvolve uma cena nesta ideia, mas constrói mesmo de princípio ao fim. Com calma, não tenhas pressa. Mas... Estava louco. Está fixe. O livro estava a vender lá na FNAC. Já tive com ele. E então, tens do Benfica ou do Sporting? Eu sou benfiquista. É benfiquista. Como é que está o Benfica? Olha, hoje teve uma vitória difícil, olha. Contra quem? Foi contra o Paço Ferreira. Agora ele tem este livro também que eu tenho que ver o que é isso. Comer e beber. A pintura é muito boa. Parece... O gajo ele trabalha com um argentino. Parece fotografia ou dois argentinos, acho. Parece uma fotografia dos anos 60. Estava de louco. Está assim tudo em mate, não é? Está fixe. Mas tu ligas muito a futebol? Ou eu gosto, sim. Eu gosto de futebol. Um gajo como é do Benfica é porque gosta. Não é? Mas quando é do Sporting não liga muito a futebol. Eu tenho a teoria que o pessoal que é do Sporting é só para contrariar os gajos. É só para contrariar que um dia alguém que era a família do resto da família toda do Benfica. Ele só poder contrariar-se do Sporting.
Há mais. Acontece muito Costuma-se- isso. yeah. Acontece muito isso. Acontece mais isso do que Eu o conheço, contrário. a maior parte dos sportinguistas que eu conheço Sou o único na família. eu pergunto sempre, és do Sporting? Então, toda a gente era do Benfica da minha família, eu estava fora, já não conseguia aturar, sou do Sporting. É só para contrariar. É capaz, é. Isto na realidade eles não têm clube, estão aí para contrariar o Benfica. Eu acho que sim. Eu sou do Sporting porque eu não gosto de futebol. Sou do contra. Exatamente, tu és do Sporting que não gostas de futebol. Até porque não és do Porto. O Porto não é aqui. Depois o Porto não... Eu gostava mesmo de ser era do Estrela da Amadora. Do Estrela, o Estrela está fechado. Pois é. Eu gostava de ser Isto é uma coisa que um bêbado não tem onde beber copos. E agora que já posso beber, fechou a tasca. Tem que ser uma tasca de qualquer. Pronto. Mas isto de comer e beber é interessante também. Eu gosto dos mundiais e dos europeus. Olha, este ano há Mundial. Este ano a gente vai ser campeão. Vamos lá ver. É o que nos falta, o que é que a gente ainda não ganhou? O que é o Mundial? Nós já ganhámos o europeu, já ganhámos a Eurovisão. Pois é, não nos ia ganhar. Agora ganhámos os Paralímpicos. Ganhámos o hóquei, o futsal. Futsal, exatamente. Não. Só falta o Mundial. Temos turistas a dar com pau. Temos a dizer. Temos cá a zona. Vai como vai, já. Epá, eu não sei isto. Qualquer dia é agora? um país a sério. Pá. Sabe isto? Eu acho que é difícil ganhar do Mundial porque seleções muito fortes. Às tantas apanhas a mesma equipa que apanhaste no europeu. Epá, apanhas... no europeu também tiveste um bocadinho de sorte. Pá, eu curtia. E peraí, mas imagina para o Cristiano, sai falta mesmo. É? Sai falta isso. Só falta ser o melhor do mundo. Era fixe, pá. Malta goza, mas a verdade é que. A verdade é que o homem é dedicado àquilo. O gajo é claramente o português com mais sucesso até hoje. É verdade, mas toda a gente do Cristiano. Seja o que for a área. E o mais engraçado desta merda é que eu não sou defensor de nada. A malta goza, mas a malta goza. Mas a mim há pessoal que goza, mas há pessoal que é ressabiado com ele. Sim. Há portugueses que não gostam dele, mas eu ainda não percebi porquê. Não percebo porquê. Porque também não tenho de gostar e também não tenho de não gostar. Mas tem uma visão do homem, do rapaz, muito hitleriana. Esse gajo, não sei quando, não gosto nada desse gajo. Mas pá, o que é que o homem te fez de mal? Ele só está a representar, neste caso, até é mais a Madeira, que ele é madeirense. Mas é português, por todos os efeitos. É um gajo com sucesso lá fora, é bacana. Porque ele é o problema. Isso é que é só inveja? É o quê? Será não? É que o gajo no início, não era muito fixe. Pá. Mas ficou essa imagem. Quantos jogadores tu tens no mundo que não eram fixe, meu? Eu dou-te exemplos assim, pontapé. O Cantona. O Cantona era o gajo mais suportável do mundo, mas era um gajo que em França não era bom. Também não era bem visto em França, diga-se de passagem. Mas era um gajo que em Inglaterra era um deus. Pá, e mais um que mora cá. Mora cá e é do Sporting. O que é o Cantona? É do Contra? É do Contra. Aquela vez não cantava. Não consigo compreender. E... não sei. Às vezes também não há mais nada para dizer. Porque depois é aquela cena... o Messi é que é bom, só para contrariar. Eu acho os dois espetaculares. Sim, mas geralmente eu não gostia do Cristiano no início. Por causa, achava que a atitude do gajo era um bocado mitronga. Mas pá, é normal. Ele veio lá e a cena é uma evolução. Pá, o gajo dá guita. Então o gajo dá guita para solidariedades e cenas. O Messi não dá. Pois. O Messi não dá. E aquilo que a gente não sabe, né? E aquilo que a gente não sabe. Não foi o Cristiano que se ofereceu para pagar a dívida do Messi às finanças para o gajo não ir preso? Essa eu não sei. Pois. Pelo menos o gajo disse. Não sei se isso podia ser feito ou não, mas o gajo ofereceu-se. Foi? E depois, uns tempos mais tarde, calhou-lhe ele as finanças. Mas quando é que estão em Espanha, tu vai lá tudo bater com as portas. Mas é tal, é fodido. É tipo, tu contratas um contabilista, o contabilista faz merda, tu é que vais preso. Pois. E claramente a gente sabe que o Cristiano ele não foi rever as contas. Eu vou ver o quanto. Tenho que ir ao meu guarda-livros. Tem paciência. Eu gosto do gajo, pá. E a cena dos putos e não sei o quê, a cena de barriga de aluguer, não é? Foi uma das coisas que foi o primeiro filho dele. Mas lá está, tu és o Cristiano. Enquanto em aquelas milhares e milhares e milhares de gajas, onde é que tu vais encontrar a gaja que é mesmo fixe?
Estão todas atrás de ti porque tu és milionário, mano. Pois. Eu acho que elas são mais esperto que elas todas juntas. Pois. É só Pá, perus. diga lá o que disserem. Esse é só perus e amigos que... não tenho de mim, man. Exato, sim, podes. Uma Melissa Maria Amália não canta Melissa Maria Amália. Não dá. Estás agora armado aqui. Pois, tenho aí um negócio para ti. É uma ideia. Pá, eu não posso. Era aquilo que estavas a precisar. Tenho treino. Pá, mas isso depois é complicado gerir isso. E acima de tudo, eu agora é isso que eu ia dizer e acho que eu vou resumir a história do Cristiano assim. Tu podes dizer que ele é assado, que é feito, mas ninguém te pode apontar um dedo no seu profissionalismo. Meu. É um gajo que se dedicou a ser bom no seu trabalho. Yeah. E quantos portugueses é que tu tens assim? Pá, tens muito poucos. Meu. Ok. Há de haver bastantes, mas com um nível de reconhecimento diferente. Tá bem, mas percebo o que estás a dizer. Na maioria, será que somos todos assim? Depois tu critica um gajo que tem um nível de empenho no seu trabalho que, pá, pronto, eu não vou dizer todos, mas pá, a maioria não tem. Exato. A maioria não tem. Até no próprio desporto. Yeah. Tens mais jogadores lá fora. Porquê é que não são todos iguais? Não têm talento, certo. Mas tens alguns a beber copos e fumar cigarros. Tens um que foi preso agora, meu. Foi preso. É da Amadora, mas foi preso. O que é que o gajo fez? O Ruben Semedo é um jogador do Sport, estava na Espanha. E o gajo acho que tentou assaltar um bacana na Espanha, mais um primo, mais um amigo. Sério? Foi cangado. Pronto. A tentar assaltar um gajo que ganha 90 mil euros por mês, meu. Pois deve ter sido só O gajo, sabes onde é que ele era? Ele era do Casal da Mira. Pois, era Amadora. Era da Amadora. A Amadora sai da Amadora, mas a Amadora não sai deles, meu. Estás a ver, mas a Amadora nunca Não sai. sai, nunca sai. Podes tirar o sócio da Amadora, Não podes tirar a Amadora do sócio. Mas não posso tirar o sócio. Ele é sócio, ele é só. O gajo. E ele provavelmente deve ter feito só pelo gozo. Não sei, eu acho que ele Ele dizia... ganha 90 mil. É pá, não é? E Mas, vamos este gajo. Vamos catar o gajo. não, acho que há ali uma história qualquer que dizem que há uma história qualquer que acho que esse gajo que eles fizeram merda era um gajo que estava a chantageá-los. Era um gajo que normalmente chantageava jogadores. Com assuntos, não sei o quê. Pá, mas o gajo, mas esse gajo também é marado. O gajo tinha uma discoteca feita em casa. Pá, não sei, às vezes há coisas que um gajo também emprenha pelos ouvidos porque é aquilo que ouve e aquilo que lê. Já sei verdade, sem mentira, né? Não estou lá. Olha, eu vou buscar água. Olha, traz-me um também para mim. Tá. Passa já de coisas para dizer enquanto eu vou lá. Bom, o João agora levantou-se, vai até à cozinha, vai acender a luz. Quer dizer, acender a luz, mais ou menos. Água fria, não, água quente, água morna. Não, mas o futebol é outro nicho que tem muitas preciosidades, que acho que é a palavra certa. Tem muitas preciosidades, pá. E encontras da história do futebol desde sempre, encontras com cada gajo mais marado. E eles podem... Eles escolhem o nome que querem para a t-shirt. E o nome e essas cenas, ou não? Não, o nome normalmente é o nome dos gajos, mas há pessoal que vem com alcunhas do tempo de miúdo. Temos que a bola quando era mais miúdo e mantém-se. Estou... Agora vai falando, vai ficando... Boa cedo. Se quiseres mais, a gente... Não, já aqui na casa. Está-se bem. Por exemplo, há um jogador do Benfica que é o Pizzi. O Pizzi não é o nome do gajo. O Pizzi até era o nome de um jogador argentino. E o gajo adotou o nome. Era o Michael Jordan que tinha Air Jordan na t-shirt. Ele chegou a ter uns ténis a dizer Air Jordan. Porque o gajo parece que voava, né? O gajo flutuava. Por acaso, na altura, o Chicago Bulls era uma equipa que eu gostava de ver. Agora, acho que o Chicago agora estão muito para baixo. Já tiveram por cima, tiveram por baixo. Aquilo agora está mais dinâmica. As classificações. Mas eles perdem jogos e ganham. Antigamente eram sempre as mesmas durante décadas. Não é? Quando o Larry Bird estava a jogar, foi durante 10 anos
ou 20 anos, os Celtics ou os Lakers com o Magic Johnson. Com o Kareem Abdul-Jabbar. Sim, Abdul-Jabbar, é. Depois veio o Michael Jordan, enquanto o Michael Jordan esteve no Chicago... E havia o Larry Bird, também era Larry Bird. Larry Bird. Yeah. Enquanto o Michael Jordan esteve no ativo, era campeão. Ele parecia um gajo com problemas o gajo parecia como é que se diz? Um albino no meio do basquete. Yeah. Era loiro e branquinho. No meio do pessoal todo. Assim meio ruivo até. Depois no meio do pessoal mais escurinho. Parecia um albino lá no meio. O melhor jogador do mundo era o gajo. O gajo foi durante uma beca. Era dos Boston, E havia um base que eu não me lembro. Mas não fazia afundanço espetacular. Não, era um jogador até muito mecânico. Ele jogava muito bem à branco. Exatamente, Triplos, da triplo. Era mecânico mesmo. Bons passos. Dizia bons passos, Como é que se chamava aquele base? Que era um gajo até baixinho, que acho que era... O Muggsy Bogues. Tinha 1,58m. Não, era mais alto. Mas era mais ao pé dos outros, aquele é sempre baixinho mesmo. Tinhas 1,80m, né? Pois. Acho que o gajo era dos... Era Lakers? Não. Charlotte Hornets. Charlotte Hornets. Era o Muggsy Bogues, o Tyrone Bogues. Ele tinha para aí 1,60m. Como é que se chama? Muggsy Bogues, que era a alcunha. Mas era o Tyrone Bogues. Tyrone Bogues é capaz de ser esse, O gajo é o Tyrone Bogues, é isso. Passou por baixo das pernas de uns quantos a driblar a bola, porque por ser tão baixinho, Tyrone Bogues, deslizava por baixo das pernas. É o Tyrone Bogues, deixa lá ver. Maxi Bogues. Mas este é o... Mas existe um outro que tinha 1,72m e afundava. Mas o que eu estou a dizer era branco. Este é escurinho, não é o Tyrone Bogues, não. Então Mas este também eu sei quem estás a falar. E mano, o bom tinha o dobro da altura do gajo. Olha lá as pernas do bacana. Parece aleijado. Não estou a ver, pá. Sabes, pá. Deixa lá ver aqui. Sabes, certeza tu és um gajo que apanhava base. John Stockton, se calhar era. Este também era daqueles que eram muito bons nos triplos. O gajo era base, é a única referência que eu tenho. Sim. Normalmente os bases são mais baixos. A não ser quando era o Michael Jordan. Michael Jordan jogava John Stockton. Stockton é este aqui. Deixa lá ver. É este mesmo. Mas esse gajo tinha para 1,80m e tal. É este mesmo. Parecia baixinho bem dos outros. É este mesmo. É o John Stockton, é esse mesmo. Era dos Lakers, exatamente. É este base. Exatamente, é o que eu estava a dizer. Era 1,80m e tal. Ele foi para o Chicago Bulls numa altura. Pôs o Utah Jazz. Então foi o Utah Jazz. Então é aqui, este é o equipamento dele, é dos Utah, é isso. É exatamente, o Utah Jazz. Exatamente, olha. Eu lembro-me, isto é anos 90, lembro-me deste gajo de lá, era o John Stockton, exatamente. É este mesmo. O gajo marcado. Este era baixo ao pé dos outros, né? Isto, entende? Eu estava a dizer, 2,15m, 2,05m, é um minorca, né? É exatamente, este gajo. Lembro que este gajo era bom jogador. Nunca mais acompanhei a NBA. Eu gostei daquela fase de Michael Jordan. Onde é que ele está? Está velhinho, coitadito. E os gajos também envelhecem bem mais. Sei lá, Michael Jordan quando saiu do Chicago Bulls tinha 35 anos só. E já estava velhinho. Que família toda. Eles ficam com um aspecto bem mais velho mais cedo. Não sei, já o pessoal do futebol também parece que envelhece mais depressa. Deve ser, é dos gastos. John Stockton, é isso mesmo. Lembro perfeitamente desse gajo. Eu estava na ideia que é por causa do equipamento, estava a lembrar do equipamento e o equipamento dos Utah é parecido com o dos Lakers. Também é aquele amarelo com roxo. Sim. Assim. Tu curtias basquete? Eu gostava da NBA, eu via muito da NBA. E jogar? Para jogar basquete não era um grande jogador. Eu atrofiava sempre com os passos. Eu também não jogava grande coisa, mas gostava. Eu curtia. A minha cena sempre foi futebol. O futebol sempre foi uma merda. Eu jogava bem futebol, por acaso. E ele aleijava-me sempre. Jogava bem. Dava sempre caneladas, porque falhava. Não era propósito, falhava a mesma bola. Eu fazia... eu lembro-me de uma cena de bola do futebol, que o Bruno Pernadas, o Pernas, eu fazia uma cena com uma bola de ténis, que ele tinha, na altura andava com os malabares. Sim. E ele queria fazer uma coisa que era pôr a bola na nuca e fazê-la saltar, que era tirar ao ar, equilibrar aqui e fazer isto. Porque lá para os malabares era uma cena. E o gajo ficava todo lixado comigo, eu sabia fazer isso e ele não sabia, e ele ficava fogo,
Eu não sei jogar futebol, os gajos sabem jogar futebol, se conseguem fazer isso. E o gajo ficava tudo lixado. Mas tu eras grande cromo da bola. Cromo no sentido, jogavas bem. Sim. Tinhas assim e fazias truques e tudo. Epá, dá uns toquitos. Achei de ser federado de futebol. Sempre podes ir para o pé da brasileira dar toques na bola. Mas a brasileira. no Chiado. Qual é? A brasileira é o café da brasileira. Ah, sim. Vais lá dar toques e depois vou lá com o chapéuzinho. E vou Agora não estava a apanhar. A brasileira, falaste da brasileira em solto. A brasileira sim. Olha, não era, eu tocava brimbal, e tu ias dando toques. Tinha umas bolas mais fitas. Mas com o nosso aspecto, não, Sim. não mudávamos. E assim. E de smoking. O gajo de smoking. Yeah. É o que está a dar, bem. Eu, no outro dia, não sei quem é que me... já sei. Yeah. Que era... tu podes comprar ar engarrafado de Fátima. Ar? Yeah. Eu já conhecia. E vende. Estás a ver? Eu precisava era desta malta fazer marketing para a minha banda desenhada. Estes gajos conseguem vender nada. Eu já conhecia. Conseguem vender uma garrafa vazia. Eu lembro, exatamente. Os gajos vendem garrafas vazias. Eu, por acaso, eu lembro há uns anos atrás, do princípio do parceiro eBay, havia garrafas com ar da lua. Com ar da lua. Pois. Um ar lá. Mas vendiam ar. Literalmente, garrafa vazia. Garrafa vazia. Pá, e vendia. Mas esse não se calhar vazio. Esse cá está tipo em negativo. Está em negativo. Vácuo. Exato, já não sei qual é que foi o ar que eles lá meteram, mas diziam que tinha ar da lua. Pá, eu lembro que havia cenas no eBay à venda disso. Sabes, isso deve haver malta que abre a garrafa de Fátima. Ou sacos. Não há. Não há, porque depois faz tudo. Depois não perde. Aquilo é... Deve haver Deus para... Deixa lá ver se cheira mesmo a Fátima. Está com o cheiro a velas. Já acabou, temos que comprar outra. Não abras isso assim. É tipo as garrafas com gás, estás a ver? Abre, mas depois fecha bem, senão depois o gás foge todo. Com a garrafa Coca-Cola. É que é incrível, a malta consegue vender garrafas vazias por... Eu acho que ela está, isto é uma questão de... É mesmo marketing. É um marketing. Isso, ok, eu acho que é sorte. Fátima também, não é? Estás a vender um tema. Estás a vender um tema, é. Eles é um conto de fadas. Não estou a dizer a religião, mas a garrafa é um conto de fadas. É um conto de fadas. Qual é que foi a cena que agora a dizer isso, mas estou-me a lembrar? Um amigo meu que comprou água das pirâmides da Bósnia. Pá, mas está lá, estás a ver? Porque também é um souvenir frito, não é? Tem o seu... Eu acho que ele comprou um bocado também Pela piada. Pela piada. Mas não, creio que toda a gente compra pela piada estas coisas. Pirâmides da Bósnia. Descobrimos que as pirâmides... Também há pirâmides na Bósnia. Eu sei uma história, eu não sei contar muito bem, mas eu acho que isto foi mesmo verdade. Mas ao menos estes ainda têm água. Pois? Não tem... Tem que ser água do Luso, não é? Água da torneira de Lisboa. Houve um gajo que comprou... Foi enganado. Pá, é uma questão de semântica. Estava à venda, também viu à venda um carro. Custava um Porsche. Eu não sei qual é que era. Um Porsche, um carro qualquer. Tinha lá um valor que era tipo, sei lá, 500 mil euros, ou 400 mil euros, ou 200 mil euros, não sei. E o gajo comprou. Mas na realidade, o que ele recebeu foi uma miniatura. Era igual à foto. Era igual à foto. Não esqueças de ver a escala para aí. E não é crime. E não é crime. Não é crime nenhum. É crime. Estava lá. Há malta que é criativa com cenas, pô. Não é? Há malta criativa para essas coisas. Epá, eu já estou com uma outra. Um gajo não enriquece a trabalhar. Boa. Não deve ser, não. Não é que o enriquecer seja um objetivo que eu tenha no mundo. Na cabeça. É importável. Ser rico. Mas acho que não deve haver ninguém que se importasse de ser rico. Epá, remediado. Mas deve haver um ponto que... aquele ponto de guita em que tu começas a fazer parte de um mundo bem obscuro. Isso não me interessava. É que depois vais aqui no outro... Eu acho que a sensação é a mesma quando tens muito como tens pouco. Muito pouco.
Quando tens tudo e quando não tens nada. Ou isso, Afirmação. vá, mesmo para ser extremista. Porque depois acabas por não ter objetivos. Sim, mas ao menos quando tens tudo não morres à fome. Epá, mas morres de outras coisas, meu. Mas pelo menos metade do trabalho já está feito. Mas morres de outras coisas. Quantos milionários é que queres que metem-se na merda porque... Mas eu preferi sofrer de milionarismo Epá, eu sei assim tão... do que sem abrigo. Não é notícia tão invulgar os milionários que não tens na cabeça, não é? Não, isso vejo, mas eu mais vezes penso que o dinheiro vai parar geralmente às mãos de malta que não tem imaginação nenhuma. Portanto, se não tens o dinheiro todo, já não tens o que trabalhar. Se não tens o que trabalhar, o que é que vais fazer com o teu tempo? Eu sei o que é que eu faria com o meu. Tu também sabes o que é que farias com o teu, mas esta malta normalmente não sabe fazer as coisas que eu e tu sabemos fazer. Sabem fazer dinheiro. Pois. Mas já fizeram o dinheiro todo. E agora? Deve ser um bocado... A pergunta é, e agora? E agora? É assim, por isso é que muitos deles se calhar tornam o dinheiro que tornam em casinos. Por exemplo. Em estragação. Porque aquilo é tipo... Eu tenho que romper isto para ver se tenho objetivo outra vez. Está à procura de uma emoção. Mas é isso. Olha, agora é falaste bem. É mesmo à procura de uma emoção. Porque depois... Não é emoção de ganhar, é emoção de perder. Não, é à procura de emoções para ver se... Pá... Se isto vale a pena. I want to feel alive, né? Está bem. Olha, então se calhar vamos ficar por aqui hoje. Tá, sim. Acho que já temos aqui uma coisa engraçada. Já falámos de tanto atrofio. Já falámos muita coisa. Tanto âncoras lançadas de um carro. Despeço-me e vemo-nos para a próxima. Tchau. Podcast do Sócio.